Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Portuguese. Hello everybody, my name is Jade Furuta. Welcome to the 800 Core Portuguese Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Portuguese. But there is a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PortuguesePod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck, and finally, master Portuguese. Okay, let's get started. First is Olá. Hello. Olá. Olá. Hello. Olá. Como vai? Hello. How are you? Olá. Como vai? Com licença. Excuse me. Com licença. Com licença. Excuse me. Com licença. Posso passar? Excuse me. May I pass? Com licença. Posso passar? Desculpe. I'm sorry. Desculpe. Desculpe. I'm sorry. Desculpe por tudo. I'm sorry for everything. Desculpe por tudo. Boa noite. Good night. Boa noite. Boa noite. Good night. Boa noite, mamãe. Good night, mommy. Boa noite, mamãe. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Eu sou Sarah Jones. Prazer em conhecê-lo. I am Sarah Jones. Nice to meet you. Eu sou o Sarah Jones. Prazer em conhecê-lo. Como vai? How are you? Como vai? Como vai? How are you? Como vai? Eu estou bem. How are you? I'm fine. Como vai? Eu estou bem. Sim. Yes. Sim. Sim.
Yes. Ela disse que sim. She said yes. Ela disse que sim. Não. No. Não. Não. No. Não, obrigado. No thanks. Não, obrigado. Obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Eu sou. I'm. Eu sou. Eu sou. I am. Eu sou Ana. I'm Anna. Eu sou Ana. Adeus. Goodbye. Adeus. Adeus. Goodbye. É triste dizer adeus. It's sad to say goodbye. É triste dizer adeus. Mal. Bad. Mal. Mal. Bad. O homem é mau. The man is bad. O homem é mau. Bom. Good. Bom. Bom. Good. Ela é uma pessoa boa. She's a good person. Ela é uma pessoa boa, bonita. Pretty. Bonita. Bonita. Pretty. Ela é tão bonita. She's so pretty. Ela é tão bonita. Feio. Ugly. Feio. Feio. Ugly. Aquele é um cachorro muito feio. That is a very ugly dog. Aquele é um cachorro muito feio.
Fácil. Easy. Fácil. Fácil. Easy. Não vai ser fácil. It won't be easy. Não vai ser fácil. Difícil. Difficult. Difícil. Difícil. Difficult. Inglês é difícil. English is difficult. Inglês é difícil. Perto. Near. Perto. Perto. Near. Eu moro perto da universidade. I live near the university. Eu moro perto da universidade. Longe. Far. Longe. Longe. Far. A estação é longe daqui. The station is far from here. A estação é longe daqui. Pequeno. Small. Pequeno. Pequeno. Small. O meu quarto é muito pequeno. My room is very small. O meu quarto é muito pequeno. Okay, let's get started. First is hoje. Today. Hoje. Hoje. Today. Ela parece bem triste hoje. She looks really sad today. Ela parece bem triste hoje. Ontem. Yesterday. Ontem. Ontem. Yesterday. Eu tirei folga ontem. I took a day off yesterday. Eu tirei folga ontem. Amanhã. Tomorrow. Amanhã. Amanhã. Tomorrow. Amanhã é meu aniversário. Tomorrow is my birthday. Amanhã é meu aniversário. Semana. Week. Semana. Semana.
semana. Week. Há 7 dias em uma semana. There are 7 days in a week. Há 7 dias em uma semana. Ano. Year. Ano. Ano. Year. Ano bissexto. Leap year. Ano bissexto. Segundo. Second. Segundo. Segundo. Second. Por 10 segundos. For 10 seconds. Por 10 segundos. Minuto. Minute. Minuto. Minuto. Minute. Daqui a uns 10 minutos. In about 10 minutes. Daqui a uns 10 minutos. Hora. Hour. Hora. Hora. Hour. Eu chegarei em casa do trabalho em 1 hora. I'll be home from work in an hour. Eu chegarei em casa do trabalho em 1 hora. Relógio. Clock. Relógio. Relógio. Clock. O relógio marca 8 minutos para as 12. The clock reads 8 minutes to 12. O relógio marca 8 minutos para as 12. Hora. O'clock. Hora. Hora. O'clock. O jantar será às 20 horas. Dinner will be at 8 o'clock. O jantar será às 20 horas. Calendário. Calendar. Calendário. Calendário. Calendar. Eu marquei nosso aniversário no calendário. I marked our anniversary on the calendar. Eu marquei nosso aniversário no calendário.
Segunda-feira. Monday. Segunda-feira. Segunda-feira. Monday. A semana de trabalho começa na segunda-feira. The work week starts on Monday. A semana de trabalho começa na segunda-feira. Terça-feira. Tuesday. Terça-feira. Terça-feira. Tuesday. Terça-feira da semana que vem. Tuesday next week. Terça-feira da semana que vem. Quarta-feira. Wednesday. Quarta-feira. Quarta-feira. Wednesday. Quarta-feiras à noite, nós jogamos pôquer na minha casa. Wednesday nights, we play poker at my house. Quartas-feiras à noite, nós jogamos poker na minha casa. Quinta-feira. Thursday. Quinta-feira. Quinta-feira. Thursday. Na quinta-feira. On Thursday. Na quinta-feira. Sexta-feira. Friday. Sexta-feira. Sexta-feira. Friday. Escreva os planos para sexta-feira no calendário. Write the plans for Friday on the calendar. Escreva os planos para sexta-feira no calendário. Sábado. Saturday. Sábado. Sábado. Saturday. Sem planos para o sábado. No plans for Saturday. Sem planos para o sábado. Domingo. Sunday. Domingo. Domingo. Sunday. Domingo é dia dos pais. Sunday is Father's Day. Domingo é dia dos pais. Fazer. Do. Fazer. Fazer. Do. Eu tenho tanto trabalho para fazer. I have so much work to do. Eu
tenho tanto trabalho para fazer. Ir. Go. Ir. Ir. Go. Ir ao parque. Go to the park. Ir ao parque. Okay, let's get started. First is rir. Laugh. Rir. Rir. Laugh. Rir de uma piada. Laugh at a joke. Rir de uma piada. Delicioso. Delicious. Delicioso. Delicioso. Delicious. Parece delicioso. It looks delicious. Parece delicioso. Água. Water. Água. Água. Water. A mulher está bebendo água. The woman is drinking water. A mulher está bebendo água. Chá. Tea. Chá. Chá. Tea. Você gostaria de uma xícara de chá? Would you like a cup of tea? Você gostaria de uma xícara de chá? Café. Coffee. Café. Café. Coffee. Xícara de café. Cup of coffee. Xícara de café. Cerveja. Beer. Cerveja. Cerveja. Beer. Garrafa de cerveja. Bottle of beer. Garrafa de cerveja. Vinho. Wine. Vinho. Vinho. Wine. O vinho está sendo colocado na taça. Wine is being poured into the glass.
o vinho está sendo colocado na taça. Carne de boi. Beef. Carne de boi. Carne de boi. Beef. Carne de boi para o prato principal. Beef for the main course. Carne de boi para o prato principal. Frango. Chicken. Frango. Frango. Chicken. O homem está cortando frango. The man is cutting chicken. O homem está cortando frango. Carne de porco. Pork. Carne de porco. Carne de porco. Pork. Carne de porco é deliciosa. Pork is delicious. Carne de porco é deliciosa. Peixe. Fish. Peixe. Peixe. Fish. Os japoneses comem muito peixe. Japanese people eat a lot of fish. Os japoneses comem muito peixe. Carne de cordeiro. Lamb. Carne de cordeiro. Carne de cordeiro. Lamb. Carne de cordeiro é extremamente deliciosa. Lamb is extremely delicious. Carne de cordeiro é extremamente deliciosa. Médico. Doctor. Médico. Médico. Doctor. Eu sou médico. I'm a doctor. Eu sou médico. Policial. Police officer. Policial. Policial. Police officer. O policial está interrogando o motorista. The police officer is questioning the driver. O policial está interrogando o motorista. Professora. Teacher. Professora. Professora. Teacher. Professora numa sala de aula.
teacher in a classroom. Professora numa sala de aula. Funcionário. Employee. Funcionário. Funcionário. Employee. Os funcionários estão tendo uma reunião na sala da diretoria. The employees are having a meeting in the boardroom. Os funcionários estão tendo uma reunião na sala da diretoria. Vir. To come. Vir. Vir. To come. Vir cedo. To come early. Vir cedo. Ver. To see. Ver. Ver. To see. Os turistas veem o pôr do sol. The tourists see the sunset. Os turistas veem o pôr do sol. Fazer. To make. Fazer. Fazer. To make. O chefe faz suco de laranja. The chef makes orange juice. O chefe faz suco de laranja. Usar. To use. Usar. Usar. To use. Eu uso um computador para trabalhar. I use a computer for work. Eu uso um computador para trabalhar. Okay, let's get started. First is poder. Can. Poder. Poder. Can. Eu posso comer comida picante. I can eat spicy food. Eu posso comer comida picante. 0. 0. 0. 0. 0. Número 0. Number 0. Número
0. 1. 1. 1. 1. 1 grau. 1 degree. 1 grau. 2. 2. 2. 2. 2. O número 2 é o meu número favorito. The number 2 is my favorite number. O número 2 é o meu número favorito. 3. 3. 3. 3. 3. São 3 horas agora. It is 3 o'clock now. São 3 horas agora. 4. 4. 4. 4. 4. 4 estrelas. 4 stars. 4 estrelas. 5. 5. 5. 5. 5. 5 maçãs. 5 apples. 5 maçãs. 6. 6. 6. 6. 6. 6 coisas. 6 things. 6 coisas. 7. 7. 7. 7. 7. 7 dias por semana. 7 days a week. 7 dias por semana. 8. 8. 8. 8. 8. Uma aranha tem 8 patas. A spider has 8 legs. Uma aranha tem 8 patas. 9. 9. 9. 9.
9. O avião vai decolar às 9 horas. The plane would take off at 9 o'clock. O avião vai decolar às 9 horas. 10. Tem. 10. 10. 10. Eu posso contar de 1 a 10 em chinês. I can count from 1 to 10 in Chinese. Eu posso contar de 1 a 10 em chinês. Vendedor. Salesman. Vendedor. Vendedor. Salesman. Ele é vendedor. He's a salesman. Ele é vendedor. Gerente. Manager. Gerente. Gerente. Manager. O gerente do departamento está encarregado da produção. The department manager is in charge of production. O gerente do departamento está encarregado da produção. Cozinheiro. Cook. Cozinheiro. Cozinheiro. Cook. Ela é cozinheira em um restaurante 4 estrelas. She's a cook at a 4-star restaurant. Ela é cozinheira em um restaurante 4 estrelas. Engenheiro. Engineer. Engenheiro. Engenheiro. Engineer. Eu sou engenheiro. I am an engineer. Eu sou engenheiro. Programador. Programmer. Programador. Programador. Programmer. Eu sou programador. I am a programmer. Eu sou programador. Enfermeira. Nurse. Enfermeira. Enfermeira. Nurse. A mulher é enfermeira. The woman is a nurse. A mulher é enfermeira. Corpo. Body.
corpo, corpo, body. A comida é combustível para o corpo. Food is fuel for the body. A comida é combustível para o corpo. Cabeça, head, cabeça, cabeça, head. Use um capacete para proteger a sua cabeça. Wear a helmet to protect your head. Use um capacete para proteger a sua cabeça. Okay, let's get started. First is mão, hand, mão, mão, hand, mão direita, right hand, mão direita, braço, arm, braço, braço, arm, braço musculoso, muscular arm, braço musculoso, pé, foot, pé, pé, foot. Um pé tem 5 dedos. A foot has 5 toes. Um pé tem 5 dedos. Perna, leg, perna, perna, leg. Pernas compridas, long legs. Pernas compridas. Dedo, finger, dedo, dedo, finger. O dedo está pressionado contra o vidro. The finger is pressed against the glass. O dedo está pressionado contra o vidro. Costas, back, costas, costas, back. Minhas costas doem. My back hurts. Minhas costas doem. Estômago, stomach, estômago, estômago, stomach. Dor de estômago, stomach pain. Dor de estômago. Peito, chest, peito, peito, chest. Eu tenho dor no peito. I have chest pains. Eu tenho dor no peito. Janeiro, January. Janeiro,
janeiro. January. É muito frio aqui em janeiro. It's very cold here in January. É muito frio aqui em janeiro. Fevereiro. February. Fevereiro. Fevereiro. February. 29 de fevereiro. February 29th. 29 de fevereiro. Março. March. Março. Março. March. Março marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. March marks the start of spring in the northern hemisphere and fall in the southern hemisphere. Março marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Abril. April. Abril. Abril. April. Agora é abril, então mês que vem será maio. It is now April, so next month will be May. Agora é abril, então mês que vem será maio. Maio. May. Maio. Maio. May. Flores de maio. Mayflowers. Flores de maio. Junho. June. Junho. Junho. June. Nós vamos nos casar em junho. We are getting married in June. Nós vamos nos casar em junho. Julho. July. Julho. Julho. July. Mês de julho. Month of July. Mês de julho. Agosto. August. Agosto. Agosto. August. O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. Father's Day is celebrated on the second Sunday of August. O Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de agosto. Setembro. September. Setembro. Setembro. September. Hoje é sábado, dia 10 de setembro. Today is Saturday, September 10th. Hoje
é sábado, dia 10 de setembro. Outubro. October. Outubro. Outubro. October. O Dia das Bruxas cai no dia 31 de outubro. Halloween falls on October 31st. O Dia das Bruxas cai no dia 31 de outubro. Novembro. November. Novembro. Novembro. November. Novembro é um dos 4 meses com 30 dias. November is one of the 4 months with 30 days. Novembro é um dos 4 meses com 30 dias. Dezembro. December. Dezembro. Dezembro. December. 31 de dezembro é véspera de Ano Novo. December 31st is New Year's Eve. 31 de dezembro é véspera de Ano Novo. The secret to speaking more of your target language. If you're like most language learners, then above all, you want to speak and understand more of your target language. But how do you speak more when you're just starting out, when you can't yet create sentences off the top of your head? Here are some tips. Let's jump into part 1, how to prepare ahead of time to speak more. So, what's the secret to speaking more of your target language? It's something called preparation. And believe it or not, you've likely used it if you've ever had to give a speech or a presentation. So, what do we mean by preparation? Imagine that you have to go open a bank account in the language that you're learning. How would you do it? You can go in there, grunt, and use body language, or you can first come up with a list of words and phrases you need to know before you go, like debit card, bank account, I want to open a bank account, and minimum balance. You may want to look up the grammar rules for how to say, I want to. Once you know these words and phrases, you translate them into your target language and you go over to the bank to open an account. Or let's say you're meeting a person for the first time. What are some things you'd say to them? Things like, what's your name? My name is, where are you from? I am from, and so on. So you prepare a list of words and phrases, all the things you'd want to say in that situation. You translate them ahead of time so that you can communicate effectively. That's preparation. And preparation works because most conversations are predictable to a degree. For example, most conversations with friends start with greetings and catching up on how you've been. And if you know the lines for greetings, catching up, and talking about your weekend, then you can easily handle such a conversation. The point is, the more you prepare, the more you learn to speak without needing a teacher. So, how do you prepare? Part 2, how to speak more through preparation. Here are some tips. If you're using our learning program, 1, take our audio and video lessons. You'll find these in our lesson library and just focus on the conversational lessons. Lessons are just 3 to 15 minutes in length, and in the first minute, you'll hear a practical conversation. For example, meeting someone new, catching up with a friend, or ordering at a restaurant. Then, our teachers break down and explain every word and grammar rule, so you can learn these lines and conversations ahead of time. Number 2, download the audio dialogue track. This gives you just the conversation. So when you finish a lesson, download it for easy review. Then make a playlist out of all of them and play the conversations on repeat. This will make them much easier to remember. Number 3, save the lesson notes.
The lesson notes give you the lesson in writing, so you can read the lesson dialogue, the grammar explanations, and cultural insights for every lesson. Download and keep the notes for conversations you think are useful. For example, if you want to talk about the weather and you took a lesson on that, then download the lesson notes for that lesson. Now, if you're looking to prepare ahead of time for specific topics, then do this next one. Number 4, use our free PDF conversation cheat sheets. These conversation cheat sheets teach you words and phrases for all kinds of common conversation topics, like weather, hobbies, family, plans, and much more. You can prepare for the most common conversations with these cheat sheets. If you want to access our free conversation cheat sheets, leave a comment down below and we'll give you the link. Number 5, look up lesson topics in our lesson library. If you want to open a bank account or eat at a certain restaurant and you don't know how to talk about these topics, find a lesson about it in our lesson library. Number 6, if you're a Premium Plus user, simply ask your teacher to point you to lessons for certain topics, or even better, ask them for potential lines, and you can even practice speaking. Just record yourself, send it in, and your teacher will provide you feedback on what to say and how. Number 7, do it the old school way. Sit down, think of a topic you want to talk about. Make a list of all the words you think you need, all the phrases you want to say or may hear in that conversation. Then, translate those words and phrases into your target language. So let's recap. Most conversations are predictable. You can prepare ahead of time by thinking of all the words and lines you'll need for various conversations. And you can prepare with 1, our audio and video lessons, 2, conversation tracks, 3, lesson notes, 4, free PDF cheat sheets, 5, by looking up specific topics in the lesson library, 6, asking your Premium Plus teacher, and 7, by manually coming up with a list of the words and phrases and translating them. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again.
If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors. Plus, tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! You've studied for a while and are ready to talk to people and practice what you've learned. But where do you start? Starting a conversation in a new language can seem a bit intimidating. How do you just jump into it? In this video, we'll look at 5 ways to start conversations. Number 1. Introduce yourself in your target language. This is usually one of the first things you learn when you start studying a new language. And sometimes, starting a conversation, or continuing one, is as simple as introducing yourself. Number 2. Talking about the weather. This is a universal talking point. People talk about the weather all over the world. And just saying, "It's really nice today," is enough to start a conversation. A great way to practice your weather conversation skills is to check out our Can-Do lesson pathway. This series of lessons teaches you how to talk about the weather in your target language. Number 3. Give compliments. Compliments are a great way to start a conversation. You can compliment something about your conversation partner's city, country, or something specific to them personally. "Hey, your bag is super cute," or "That ice cream looks delicious." These kinds of compliments can lead to further conversation about what you complimented. In this case, it could be fashion or a local restaurant. This is a great way to make quick connections with people. Number 4. Ask for help. For example, you can ask for directions, ask about prices, or request recommendations for restaurants or shopping spots, and let the conversation go from there. People are usually happy to lend a helping hand to tourists who are visiting their city. Number 5. Learn phrases for transactions. This can include getting a room at a hotel or telling a taxi driver where to go. When you're traveling overseas, you'll need to talk to other people in your target language. And while this might be a bit scary at first, you'll find that the people you meet are just happy that you're trying to communicate with them. So get started talking in your target language now. For even more tips on how to start conversations, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Do you want to have access to tons of language lessons, but you don't want to have to buy more textbooks? In this video, you'll learn 6 ways you can get language lessons for free. This video will cover ways to get our audio and video lessons on a regular basis, so you can work on improving your language skills. You can use these anywhere, anytime. All right, let's take a look at how to get access. First, right on our website. New lessons come out every single week. Mondays, Tuesdays, and video lessons on Fridays. Access them all in the Lessons drop-down menu on the site. Click on Newest Lessons. If you're on the go, you're going to work, driving, or running errands, you can easily learn with your mobile device. And that brings us to our next tip. Second, get lessons on the Innovative Language app. If you're an iPhone, iPad, or Android user, learn on the go with the Innovative Language 101 app. Download it for free. After you download the app, you can keep up with all the latest lessons. There is a Newest Lessons icon right on the home screen, and it gives you instant access to your free lessons anywhere, anytime.
Just look for Innovative Language 101 on the App Store or Google Play. The third way is the Apple TV app. You can learn on the big screen. Turn on your TV and access all of your audio and video lessons. You can learn at home, keep the lessons playing, and immerse yourself all day long with the Innovative Language 101 app. Look for it on the Apple TV App Store. Now, this one is useful for only Apple TV subscribers, but if you're not an Apple TV subscriber, don't worry. The fourth way, get lessons with our iTunes feed. iTunes can download your lessons automatically and have them saved forever. You get every single lesson as it comes out. You'll never miss one. They're saved in your iTunes. Simply search for us on iTunes and subscribe. Fifth is the Daily Dose of Language app. This is for the iPhone, iPad, and Android. With this, you get bite-sized lessons sent to your device every day. Each day, you get a notification that your daily dose of language is here. Doing the lesson takes just a minute. These aren't our full-sized audio and video lessons, but these 1-minute lessons will help you build a habit of learning daily. Find the Daily Dose of Language app on the App Store or Google Play. The sixth way is with our brand new Alexa skill. If you own an Amazon Echo, Dot, or Show, or are planning to get one, you'll want the Daily Dose by Innovative Language. Find it in the Amazon Skill Store. With it, you get new audio lessons and vocab lessons every day across all 34 languages. If you're ready to start learning a new language, these 6 tips can help you get started learning with our language learning program. Just pick which way works best for you and get started learning today. There are so many ways to start learning for free. Just check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! How to improve your language and speak more through preparation. Okay, let's get into part 1. Why you should prepare for conversations ahead of time. If you're a beginner, you can probably relate to this. When it comes to speaking, you tend to run out of things to say. And that's because you don't know enough of the language to express yourself. And that's where preparation comes in. You may think that the conversations we have in our daily lives are spontaneous, that you can't prepare for them. You're right to an extent. But imagine meeting someone for the first time. Both of you will go through some common questions and phrases, like, what's your name? My name is, where are you from? And how long have you been studying the language? As a language learner, you'll have these kinds of conversations with almost every native you meet, guaranteed. They'll always ask you about how long and how you've been learning. And even with your friends, some conversations start the same way. For example, you say things like, hey, how are you? How are things? How was your weekend? My weekend was good, and you? Let's say you went to a restaurant this weekend, and now you want to talk about it. Well, that allows you to prepare and learn some phrases like, I went to a restaurant. The restaurant had delicious food. The point is, some questions and phrases come up often in conversations, so it makes total sense to master them ahead of time. And you can always plan ahead and prepare for things you want to talk about. When it comes time to speak, you know what to say, how to respond, and you don't run out of talking points as quickly. So, how do you prepare? Let's jump into part 2. The first thing you can do to prepare is check out our 25 questions you need to know lesson series. This series is specifically designed to help you with the first-time conversations you'll have with native speakers. You'll learn the 25 most common questions and answers used in conversations. Just listen to the lessons, repeat out loud, then put what you learned to use. These will serve as talking points so you can keep your conversations going. Number 2, print out the curriculum for this lesson series so you can review all of the lessons at once. The curriculum gives you the lines and vocabulary used in all lessons up front, so you can use this to review key questions and responses. This will allow you to control conversations and ask questions instead of just having the native speaker ask you all the questions. In other words, you'll sound like a fluid, confident, and experienced speaker. Number 3, check out our printable conversation cheat sheets. This is another free resource that gives you lines and words for all kinds of topics. For example, talking about hobbies, your family, and much more. Number 4, ask yourself,
What do you want to talk about? Come up with some topics, and for each topic, write out potential questions and phrases that would come up in a conversation. For example, if you want to talk about restaurants, you can have lines like, "My favorite restaurant is," "My favorite food is," "What's your favorite restaurant?" And then run these lines through a translation app. It won't be perfect, but it'll give you lines to use that you can correct later. Number 5, look for lessons that are related to your topics with our lesson library. On our site, we have hundreds of lessons that teach you conversations. So if you're looking for lessons related to restaurants and food, you'll get all kinds of conversations that you can use for yourself. And number 6, if you're a Premium Plus user, get in touch with your teacher via My Teacher and try a conversation with them. They'll help you every step of the way, correct your writing, and give you the lines to use in a conversation. That way, you can prepare ahead of time, and when it comes time to speak, you'll know what to say. So thank you for watching this episode of Monthly Review. If you're like most language learners, then your number one goal is to speak more, right? You want to have fluent conversations with natives. It's a great goal to have. But for most language learners, speaking also happens to be their weakest skill. You may not know enough of the language to express yourself. You tend to run out of words and things to say. And you're just not sure how to start conversations. If you have at least one of these issues, then talking points are just what you need. Part 1. What's a talking point? A talking point is a topic that invites discussion or argument. In other words, just something to talk about. It could be about yourself, your work, your hobbies, the weather, food, or what you did this past weekend. All of these are talking points. Here's an example to help you better understand talking points. Think of a conversation you'd have with a friend. You can ask, "What did you do this weekend?" They'll reply and then ask you back. The talking point here is the weekend. Let's say your friend says they went to a restaurant. That's a natural talking point to explore next. You can ask, "What kind of restaurants do you like?" Now you've covered 2 talking points. The more talking points you have, the more you can speak. And the same goes for your target language. The only challenge is you need to know the relevant words and phrases for that topic. For example, if you want to talk about the weekend, you need to know phrases and questions like, "What did you do this weekend?" "I did this." "What about you?" In the next part, you'll discover 5 easy talking points that you can master with our learning program. Let's get into Part 2. Part 2. 5 talking points you can use. The first one is, learn how to introduce yourself in your target language. Why is this a powerful talking point? Introducing yourself is something you'll do again and again, every time you meet someone new. So learning the relevant phrases is a must. If you've done the first few lessons on our site, you can already do this. If not, then check out our Absolute Beginner lessons and the Top 25 Questions You Must Know lessons. You'll learn basic conversations with our quick 3 to 15-minute lessons. We'll give you the exact lines to use, along with the translations, so that you can use them in conversations. You can also use this talking point to continue a conversation. For example, if you've started with a different point, like the weather, then it makes sense to say, "By the way, my name is." Talking point number 2, the weather. This is a universal talking point. People like to talk or complain about the weather all over the world. In fact, just saying, "It's really nice today," is enough to start a conversation with a native speaker. If you want to talk about the weather, check out our can-do lesson pathway called Can Talk About Weather. You'll find this pathway in the absolute beginner level of our lesson library. Talking point number 3, compliments. Compliments are another great way to start a conversation or continue one. If you're running out of things to say, you can quickly transition and say something about their city, their country, or just, "Hey, I like your shirt." If you want to learn how to compliment, check out our compliments phrase list. This list is free to access for all users. If you don't know where to find it on our site, leave a comment in the comments below and we'll follow up. Point number 4, ask for help. For example, you can ask for directions or about the price and let the conversation go from there. These are very basic phrases that you learn in our survival phrases lessons. If you want to strike up a quick dialogue, this is a great talking point to use. Point number 5, learn phrases for transactions, like getting a room at a hotel, shopping, ordering food, or telling the taxi driver where to go. You may think that this isn't much of a talking point, but for the learners that are shy about talking to random native speakers for no reason, this is an easy way to start a dialogue.
You have a good excuse. You want to buy something, so the staff will be happy to respond. Again, you learn all of these with our survival phrases lessons. Okay, let's move on to our last part. Part 3, how to get our conversation cheat sheets. Lastly, I'm going to tell you how to get our collection of conversation cheat sheets for free. With these cheat sheets, you'll be able to talk about all kinds of topics: travel, hobbies, dating, family, weather, and much more, which means you can master a lot of talking points and speak more of your target language. If you'd like to get these cheat sheets, please leave us a comment in the comment section. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. How to respond to how are you? Tudo bem? How are you? Tudo bem? How are you? I think you already know that tudo bem can be the question and also the answer. Tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? E aí, beleza? Hey, what's up? E aí, beleza? Hey, what's up? Beleza means beauty, but in this case I think it means more like everything's beautiful with you. You can also answer beleza. This is very casual, so it's best to avoid it in a more formal or business situation. E você? And you? E você? And you? Of course, if someone asks you, e aí, beleza? Or tudo bem? It's common courtesy to also ask them, e você? And you? Tudo ótimo. Everything is great. Tudo ótimo. Everything is great. If you don't want to answer the same way as the question, tudo bem? Tudo bem. You can also say, tudo ótimo. Everything's great. Eu estou bem. I'm fine. Eu estou bem. I'm fine. That's another option. Bem means well in Portuguese or fine. Eu estou bem. Eu estou bem também. I'm fine too. Eu estou bem também. I'm fine too. So if you say, eu estou bem, e você? The person can answer, eu estou bem também. I'm also fine. Então tá bom. Then it's all good. It's very common to say after all these steps, então tá bom. Then it's all good. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ah, então tá bom. Eu estou me sentindo mal. I'm feeling bad. Tudo bem? Não, tô me sentindo mal. No, I'm feeling bad. Maybe I ate something that wasn't good. Eu estou ótima. I'm great. Oi, tudo bom? Como você tá? How are you? Eu estou ótima. I'm great. Obrigada por perguntar. Thank you for asking. If you want to be very polite, you can say obrigada por perguntar or obrigado por perguntar. Thank you for asking. And ways to say hello in Portuguese. Oi. Hi. Oi. Oi is the most common way to say hello in Brazil. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Olá. Hello. Olá. This sounds a little bit more formal than oi, but you can also use it. Olá, tudo bem? Just make sure to not confuse it with the Spanish hola. It's olá. Quanto tempo? Long time no see. Quanto tempo? So much time, literally. Quanto tempo? Como você está? Long time no see. How are you? Beleza? What's up? Beleza? Do you know what beleza means? It actually means beauty in Portuguese. This is very casual, so you probably won't want to use it in a business setting or talking to your professor, just if he's very close to you. E aí, beleza? Hey, what's up? If someone says to you, beleza, you should answer, beleza. You know, beleza? Beleza. Yeah, everything is beautiful. Beleza? Beleza. Tudo bem? Is everything fine? Tudo bem? Is everything fine? A very similar sentence is tudo bem com você? Is everything fine with you? It sounds very similar, but it's usually used to express concern. For example, if you fall on the street, a stranger may come and say, tudo bem com você, moço? Is everything fine with you, sir? Como você está? How are you? Como você está? This will be the closest translation to how are you in Portuguese, but we usually say tudo bem instead of como você está or como você tá.
And if someone asks you, como você está? You can say, eu estou bem, or tô bem. Como foi o seu dia? How was your day? Como foi o seu dia? If you want a short answer to this question, como foi o seu dia, you can just say, foi bom, it was good. Or, foi ruim, it was bad. E aí? What's up? This is also very informal, so don't say it to someone older than you or in a business context. E aí, beleza? E aí, mano? Hey, bro! Bom dia. Good morning. Bom dia. It's very common before noon to say bom dia to everyone you meet. You can say, bom dia, tudo bem? Good morning, how are you? Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. You can use boa tarde, afternoon, up to down. Boa tarde, gente. Como vocês estão hoje? Good afternoon, everyone. How are you today? Boa tarde, gente. Como vocês estão hoje? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro a senhora gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Qual livro a mulher quer ver? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro a senhora gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. O que o homem pediu? Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô? Até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6. Mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem. Obrigado. A que horas o homem precisa chegar lá? Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô? Até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6. Mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem. Obrigado. O menino está lendo seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia?
menino está lendo seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. Ele é mais alto do que eu também. Qual foto eles estão olhando? A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. Ele é mais alto do que eu também. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Top 10 ways to prepare for your travel. To choose your destination. Escolher o seu destino de viagem. Escolher o seu destino de viagem. Choose your destination. A senhora já escolheu o seu destino de viagem? Ma'am, did you choose your travel destination yet? So, destino de viagem is destino, destination, and viagem, travel. In a more casual situation, you wouldn't ask your travel destination. It's more common to say, você já decidiu para onde você vai? Did you already decide where you're going to? To buy a guidebook. Comprar guia de viagem. Comprar guia de viagem. To buy a guidebook. Vamos comigo à livraria? Preciso comprar guia de viagem urgente. Let's go to the bookstore. I need to buy a guidebook urgently. It's always nice to have a guidebook with you when you go traveling because you have, in one place all the destinations and places you should visit instead of searching on the internet. Maybe you don't have internet outside your hotel, so you need to be asking around. And if you have your guidebook, you can, by yourself, go around the city and you have your guide, your own guide. To save money. Economizar. To save money. Economizar. Economizar. Tá tão difícil economizar dinheiro para viagem? Preciso me esforçar mais. Oh, it's been so hard to save money for this trip. I need to make an extra effort for it. So I have two interesting verbs in this sentence. Economizar e esforçar-se. Economizar, to save money, and esforçar-se, to make an effort. So if you want to travel, you should make an effort to save money. Você precisa se esforçar para economizar. To book a flight. Comprar a passagem aérea. To book a flight. Comprar a passagem aérea. Comprar a passagem aérea. Vou comprar a passagem aérea pela internet. I'll book a flight online. This is the most common way to book flights nowadays. You just go on your computer or even on your cell phone and you book your flight instead of going to a travel agency, uma agência de viagens. You can just book online, comprar online ou comprar pela internet. To request vacation time, pedir férias. To request vacation time, pedir férias. Pedir férias. Quero pedir férias em dezembro para viajar com toda a família. I want to request my vacations in December to travel with all the family. In Brazil, we have a whole month of vacations, so it's enough time to go and visit another place, even another country, or go visit your parents and spend a lot of time with your relatives. Yeah. To book a hotel. Reservar hotel. To book a hotel. Reservar hotel. Reservar hotel. Você já reservou o hotel? Did you already book the hotel?
It's very important to book a hotel, especially in high seasons, because if you just go there, you might not have availability in the hotel you want to go to. Yeah, so if you can, book your hotel before going to the city. To renew your passport. Renovar o seu passaporte. To renew your passport. Renovar o seu passaporte. Renovar o seu passaporte. Ah, meu passaporte está vencido. Preciso renovar o quanto antes. Oh, my passport is expired. I need to renew it ASAP. So if you're traveling to another country, you need to make sure you have a passport and that this passport still has at least 6 months, I think, of availability of time before it expires. To pack. Fazer as malas. To pack. Fazer as malas. Fazer as malas. Você sempre demora muito para fazer as malas. You always take too long to pack. I love this part, fazer as malas. What I don't like is the opposite. Desfazer as malas, to unpack. Oh, it's so boring. I just like to go traveling, not come back. To buy travel insurance. Contratar seguro de viagem. To buy travel insurance. Contratar seguro de viagem. É obrigatório contratar seguro de viagem internacional. It's mandatory to buy international travel insurance. It's always a good idea to have your insurance, just in case, something happens. We hope it doesn't, but, well, it's better to be safe than sorry, right? To get a visa. Tirar o visto. To get a visa. Tirar o visto. Para viajar para este país, precisamos tirar o visto. We need to get a visa to travel to this country. Nowadays, you can just check on the internet if you need a visa, if you're going to Brazil, or Portugal, or Angola, Mozambique, or any other country that speaks Portuguese. And be sure to go to the consulate ahead of time, so you have enough time to get your visa before you travel. Top 10 must-know vocabulary for the restaurant. 1. Garçom, waiter. Garçom, waiter. Queria fazer o pedido, mas o garçom tá demorando tanto. I'd like to order, but the waiter is taking so long to serve us. If it is a female, that would be garçonete. You can also use the words moço or moça to call their attentions. For example, o moço or garçom. Both are okay. Cardápio, menu. Cardápio, menu. Por favor, você pode me trazer o cardápio? Can you bring me the menu, please? You can say before that, moço, garçom, você pode trazer o cardápio, por favor? Prato feito, PF. Set meal. O que eu como hoje? Acho que vou pedir um PF que sai mais barato. What should I eat today? I think I will order a set meal, since it's cheaper. Prato feito or set meal is very common in Brazil, especially, for example, in the restaurants near business or schools, which is like a set plate, so you can just eat quickly and go to your work or school. But it's used at restaurants. For example, if you go to McDonald's, we don't order PF or prato feito. It's usually called combo. Pratos feitos usually have like rice, beans, kind of protein, usually beef, and a salad. It's all good in PF. Bem passado, well done. Bem passado, well done. Gostaria da carne bem passada, por favor. I'd like the steak well done, please. While the opposite of bem passada would be mal passada. So if you want it rare, you would say mal passada, por favor. Acompanhamentos, side dishes. Acompanhamentos, side dishes. Nossa, tem tanta opção de acompanhamentos que eu nem sei o que pedir. Well, there are so many side dishes options that I can't decide what to order. What is your favorite side dish? I like purê de batata, mashed potatoes, what else? Batata frita, of course, French fries, arroz à grega,
which is like a Greek rice, which is a rice with a lot of vegetables. Yeah, it's also very good. Água, water. Água, water. Pode me trazer uma água com gás, por favor? Could you bring me a sparkling water, please? Okay, so just remember that if you say just agua, they'll probably bring you normal water. And if you say água com gás, that would be sparkling water. Por quilo, by kilo. Por quilo, by kilo. Como eu como pouco, eu prefiro ir num restaurante por quilo. Since I don't eat much, I prefer to go to a per kilo restaurant. So per kilo restaurants are very common in Brazil. It's a kind of buffet, and you just go and grab whatever you want to eat, and then you're gonna weight your plate. And whatever is the weight is gonna be how much you pay for it. So if you eat a lot, usually it's not a good deal, but if you eat very little, it's usually a good deal because it's not gonna pay for a full set menu if you don't eat everything. So you can just grab whatever you want. For example, if you're on a diet and you're hanging out with your friends and you're just gonna eat some salad, it's very good because you don't need to order, a whole piece of meat and don't eat it. You can just grab your salad and weigh it and eat it. Restaurante por quilo. Another option would be restaurante self-service, which you pay a price and then you can just eat as much as you want at the buffet. Restaurante, restaurant. Restaurante, restaurant. Conheça um restaurante de comida italiana ótimo por aqui. Você vai adorar. I know a great Italian restaurant around here. You'll love it. So we have restaurantes, which are restaurants. We also have lanchonete, which are like a snack restaurant. And then we have like specific places, pizzeria, pizza restaurant, pastelaria, a restaurant that only serves pastel, churrascaria, which only serves churrasco or Brazilian barbecue. Delicioso, delicious. Delicioso, delicious. Esse pudim tá delicioso. Acho que vou pedir mais um pedaço. This pudding is delicious. I think I'll order another one. Tá delicioso. Or can also say tá maravilhoso. It's marvelous. Conta, bill. Conta, bill. Pode trazer a conta, por favor? Can I have the bill, please? Or can you bring me the bill, please? Bill can be used at the restaurant bill, but you can also use it for other types of bills. For example, conta de luz, the electricity bill, conta de água, the water bill, conta de gas, maybe, gas bill. There's so many contas, so many bills. How to respond to how are you? Tudo bem? How are you? Tudo bem? How are you? I think you already know that tudo bem can be the question and also the answer. Tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? E aí, beleza? Hey, what's up? E aí, beleza? Hey, what's up? Beleza means beauty, but in this case I think it means more like everything's beautiful with you. You can also answer beleza. This is very casual, so it's best to avoid it in a more formal or business situation. E você? And you? E você? And you? Of course, if someone asks you, e aí, beleza? Or tudo bem? It's common courtesy to also ask them, e você? And you? Tudo ótimo. Everything is great. Tudo ótimo. Everything is great. If you don't want to answer the same way as the question, tudo bem? Tudo bem. You can also say, tudo ótimo. Everything's great. Eu estou bem. I'm fine. Eu estou bem. I'm fine. That's another option. Bem means well in Portuguese or fine. Eu estou bem. Eu estou bem também. I'm fine too. Eu estou bem também. I'm fine too. So if you say, eu estou bem, e você? The person can answer, eu estou bem também. I'm also fine. Então tá bom. Then it's all good. It's very common to say after all these steps, então tá bom. Then it's all good. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ah, então tá bom.
Eu estou me sentindo mal. I'm feeling bad. Tudo bem? Não, tô me sentindo mal. No, I'm feeling bad. Maybe I ate something that wasn't good. Eu estou ótima. I'm great. Oi, tudo bom? Como você tá? How are you? Eu estou ótima. I'm great. Obrigada por perguntar. Thank you for asking. If you want to be very polite, you can say obrigada por perguntar or obrigado por perguntar. Thank you for asking. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top 7 ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number 1, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So, access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number 2, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number 3, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number 4, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the Dialog Study tool in every lesson. Click on the microphone icon. Listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the 2 recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number 5, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number 6, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week, or anytime you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under Category, choose Conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. The weather, ensolarado. Ensolarado means sunny. Hoje está ensolarado. Today is so sunny. Fresco, cool. You can say fresco for good weather, or you can say fresco for vegetables, meat. It means fresh, cool. Eu gosto de abacaxis frescos. Abacaxi means pineapple. So I like fresh pineapples. Eu gosto de abacaxi fresco.
nublado. It means cloudy. Hoje o tempo está nublado. Tempo means time or weather. Today is cloudy. Ventando. Ventando means it's windy. Hoje está ventando. Ontem estava ventando. Today is windy. Yesterday it was windy. Relâmpago. Lightning. Olha esse relâmpago. Meu Deus! Look at this lightning. Oh my God. At the office. Yeah, I know you like that. Colega. Colega, which is colleague. Essa é a minha colega de trabalho. This is my work colleague. Empresa. Company. Eu trabalho para uma empresa japonesa. E você? I work for a Japanese company. What about you? Escritório. That means office. Eu vou ao escritório todos os dias. I go to the office every day. Salário. And I'm sure that's one of your favorite words. It means salary. Hoje é dia de salário. Today is salary day. It's payment day. Vamos tomar uma cerveja gelada? You're probably gonna hear this a lot in Brazil. Vamos. Let's go. Cerveja gelada means cold beer. Brazilians really love that. Turno. Shift. Ai, que droga! Hoje eu tenho turno noturno. Que droga means that sucks. Today I have a night shift. It's in the classroom. Let's do this. Lição de casa. Homework. Hoje você tem lição de casa. Today you have homework. Prova. Test. Or it could mean to prove something. Hoje você tem prova. Today you have a test. Aluno. Student. You can say aluno or aluna. Aluna is for girl. Eu sou aluna dessa escola. I am a student of this school. Aula. Class. Bem-vindo à aula de hoje. Welcome to today's class. Caderno. Notebook. Professora, me desculpe, eu esqueci o caderno. Teacher, I'm sorry, I forgot my notebook. Computer words. Fones de ouvido. Headphones, you could say, você poderia, por favor, usar seus fones de ouvido? Could you please wear your headphones? Impressora, printer. Me desculpe, a nossa impressora está quebrada. I'm sorry, our printer is broken. Microfone. Obviously, that is microphone. Vamos ligar o microfone. Let's turn on the microphone. Monitor. Monitor. Same. Por favor, olhe para o monitor. Please look at the monitor. Teclado. Keyboard. Você sabe tocar teclado? Do you know how to play the keyboard? We use the same word for the piano type or for the computer type. It's exactly the same, just like English. Negative adjectives. Bravo. Angry. In my case, that would be brava because I'm a girl. Angry. Estou muito brava com você. I'm so mad at you. I'm so angry at you. Estou muito brava com você. Caro. Expensive. Isso é muito caro. Meu Deus. This is so expensive. Oh my God. Difícil. Difficult. Esse livro é muito difícil. Não entendo nada. This book is so difficult. I cannot understand anything. Nada means nothing. Ai, que nojento. Disgusting. I have to admit I use this word a lot. Que nojento. That's disgusting. Let's see. Eating with your hands before washing them.
sweating a lot and not wiping yourself. Sujo, dirty. O seu quarto está muito sujo. Your room is so dirty. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Desculpa. Desculpa. Thank you. Obrigado. Obrigado. Don't worry. Não se preocupe. Não se preocupe. It's okay. Tudo bem. Tudo bem. Really? Verdade? Verdade? Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. What time is it? Que horas são? Que horas são? Please? Por favor. Por favor. Please forgive me. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe. I really appreciate it. Eu realmente aprecio isso. Eu realmente aprecio isso. I don't understand. Eu não entendo. Eu não entendo. It's difficult. É difícil. É difícil. Make yourself at home. Fique à vontade. Fique à vontade. Hello. Olá. Olá. Good morning. Bom dia. Bom dia. Good afternoon. Boa tarde. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Boa noite. Good night. Boa noite. Boa noite. Sorry to keep you waiting. Desculpe fazê-lo esperar. Desculpe fazê-lo esperar. How are you? Tudo bem? Tudo bem? How have you been? Como você está? Como você está? I'm good. Eu estou bem. Eu estou bem. This is for you. Isto é para você. Isto é para você. You're welcome. De nada. De nada. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? How old are you? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Where are you from? De onde você é? De onde você é? Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? What is it? Que é isto?
Que é isto? Awesome. Fantástico. Fantástico. Delicious. Delicioso. Delicioso. I like it. Eu gosto disso. Eu gosto disso. I don't like it. Eu não gosto. Eu não gosto. Help. Socorro. Socorro. Long time no see. Quanto tempo? Quanto tempo? Slower, please. Mais devagar, por favor. Mais devagar, por favor. Once again, please. Mais uma vez, por favor. Mais uma vez, por favor. It takes about 30 minutes by train. Demora uns 30 minutos de trem. Demora uns 30 minutos de trem. I want a bottle of water. Eu quero uma garrafa de água. Eu quero uma garrafa de água. I live in Los Angeles. Eu moro em Los Angeles. Eu moro em Los Angeles. My vacation starts in 2 weeks. Minhas férias começam daqui a 2 semanas. Minhas férias começam daqui a 2 semanas. I've changed. Eu mudei. Eu mudei. I won't do it again. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso. This weekend I'm going to the movies. Esse fim de semana eu vou no cinema. Esse fim de semana eu vou no cinema. What are you doing this weekend? O que você vai fazer esse fim de semana? O que você vai fazer esse fim de semana? I'll have time next week. Eu tenho tempo semana que vem. Eu tenho tempo semana que vem. I'm busy this week. Eu estou ocupada essa semana. Eu estou ocupada essa semana. Ready to start? Pronto para começar? Pronto para começar? I'm having a great time. Eu estou me divertindo muito. Eu estou me divertindo muito. Would you like to dance? Você gostaria de dançar? Você gostaria de dançar? Where do you want to go? Onde você quer ir? Onde você quer ir? Want to finally learn Portuguese the fast, fun, and easy way? In this video, I'll show you the top 10 ways to get started. So let's begin. Number 1, take your very first lesson. Access any audio or video lesson on PortuguesePod101.com and just press the play button to get started. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. We have thousands of audio and video lessons covering a variety of topics like grammar, pronunciation, listening, and reading. Just click on the play button on any lesson and start learning. Number 2, read along with the lesson. You can read along with the lesson notes or lesson transcript. These come with every lesson. The lesson notes provide you with the dialogue for the scene taught in the lesson, along with translations, a more in-depth explanation of the grammar and culture, and even vocab and sample sentences. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear in the lesson. And the Dialog study tool provides you with the audio for the lesson dialogue, along with the translations.
Number 3, shadowing. Shadowing is a tested learning technique where you repeat what you hear. This is a great way to start speaking in minutes and practice speaking in general. If you're listening along with the lesson audio or dialogue, be sure to shadow along the way. Number 4, use the Dialog study tool to master the conversation. Here, you get the line-by-line breakdown of the conversation demonstrated in the lesson. Listen and repeat until you've mastered each line. Do this until you've mastered the entire conversation. Number 5, use the voice recorder to perfect your pronunciation and speaking. In the Dialog study tool, you'll find a microphone icon next to each line. Click on it to record your voice. Then, compare it with the native speakers. Listen and adjust your pronunciation until you match that of the native speaker. Number 6, review vocab with the lesson vocabulary list. Vocabulary words are the building blocks of language. You can save vocab words taught in each lesson by clicking on Add to Word Bank. Want to drill the words with smart flashcards instead? Just click on Add to Flashcard Deck to do so. Number 7, listen to the review track. If you've studied an audio lesson before, just listen to the review track so that you don't have to listen through the entire lesson again. This is a great way to reinforce the material that you've learned, and it's great to have on the go. Just access any audio lesson and click on the download icon. Then click Review to download the review track. Number 8, review with quizzes after the lesson. Once you're confident enough with the material taught in the lesson, be sure to take the quiz to test your newfound knowledge. Take the review questions and answer true or false for each one. Or take the writing questions and input your answer. Remember to check the answers by clicking on the Check Answers button. Number 9, participate and leave a comment. The best way to master what you've learned is to use it. Join the community of learners by leaving a comment below at the end of every lesson. Our dedicated teachers will check your responses to correct you on any mistakes or provide you with helpful study tips and advice. And finally, number 10, move on to the next lesson. Done with a lesson? Mark the lesson as complete. You can see your overall learning progress on your dashboard. If you particularly enjoyed the lesson, mark the lesson as favorite so that you can come back to it later at any time. Click on the forward arrow to move on to the next lesson and continue learning. If you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn Portuguese, and subscribe to our channel. We release new videos every week. Remember, you can sign up to PortuguesePod101.com by clicking on the link in the description. Sign up takes less than 30 seconds, and it's free. I'll see you next time. Bye! Oi gente, tudo bom? Paloma here. Welcome to Top 10 Ways to Remember Words. Eu aprendo sobre as raízes das palavras e como palavras diferentes são relacionadas umas com as outras. I learn about the roots of words and how different words are related to each other. É mais fácil de lembrar as palavras quando você sabe as raízes delas. It's easier to remember words when you know the roots. So you can relate some verbs with now, for example, correr, to run, and corrida, running. Also, fight, luta with fighting, lutar. Eu categorizo novas palavras com outras palavras relacionadas que eu já conheço. I categorize new words with other related words that I already know. I think, for example, you could categorize all words that are related to home. Lar, casa, casão, casarão, casinha. There would be different ways to say home or house in Portuguese. Eu costumo assistir TV ou vídeos no YouTube que são feitos para crianças pequenas. I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children. One of my favorite shows when I was little would be Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum Castle. Another one that was my favorite was Cocoricó. Cocoricó is the sound that the rooster do. Cocoricó! Eu procurei alguns vídeos infantis no YouTube para aprender português. I searched for some kids videos on YouTube to learn Portuguese. Eu escuto músicas e memorizo as letras. I listen to songs and memorize the lyrics. This is a very nice technique because usually you like the song you're learning, so it's easier to learn. That was one of the ways I learned English. Eu baixei várias músicas brasileiras para aprender português. I downloaded many Brazilian songs to learn Portuguese. Eu falo as palavras em voz alta
para que eu possa ouvi-las. I say words out loud so that I can actually hear them. One thing is to understand the language, and the other thing is to be able to speak and communicate in the language. If you don't try to speak it out loud, you will never know if you can communicate and speak in the language. So you gotta try and don't be ashamed. Não tenha vergonha. Just try to speak it. Eu falo tudo errado, mas eu tento falar em português. I say it all wrong, but I try to speak in Portuguese. Eu falo o máximo possível com falantes nativos. I speak as often as possible with native speakers. If you're speaking with native speakers, there's no way you won't learn the language or the words that you want to remember. Because if you don't say the correct words, they will help you and try to correct you. That's very nice to have people that speak the language to motivate you too. Eu tenho vários amigos brasileiros que me ajudam com meu português. I have many Brazilian friends that help me with my Portuguese. Eu tento pensar em português, porque daí se torna natural para o meu processo de pensamento. I try to think in Portuguese, so it becomes natural to my thought process. One of the things that I noticed when I was learning English is that if you don't think in the language you're speaking, your brain has to do so many translations that you won't be able to become fluent in that language. So try to think little by little in the language you're learning, that it will help you a lot. Quando eu estou pensando em português, eu não consigo pensar em inglês. When I'm thinking in Portuguese, I can't think in English. Eu tento usar a língua repetidamente no contexto da vida cotidiana. I try to use the language routinely in the context of daily life. You can call little things in Portuguese in your house, like nouns, for example, spoon, colher, fork, garfo. You can also use your dog for talking to him in Portuguese and teach him some tricks in Portuguese. A minha professora de inglês só falava em inglês com o gato dela. My English teacher only spoke in English with her cat. That's true. Eu uso a repetição. Ler, escrever e falar as palavras várias vezes. I use repetition. Reading, writing and speaking words over and over again. You know that commercial that is on TV and is like every 10 minutes the commercial is there again on your TV? There's no way you forget that commercial, right? You gotta do the same with words. You just say that word again and again and again and there will be no way you forget it. Eu precisava decorar uma frase em português e fiquei falando ela o dia inteiro. I needed to memorize a phrase in Portuguese, so I spoke it all day long. Ler o máximo possível, especialmente o jornal, me ajuda a lembrar as palavras. Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words. Newspaper is kind of advanced Portuguese because you won't find easy conversational words, they will be more formal and business words. But if you're already in that level, yeah, that would be a great help for you to read newspaper. Nowadays you can find newspaper online and also on YouTube there are many news channels, so that's a very good way to memorize and remember everyday words. Eu leio o jornal todos os dias para aprender palavras de economia. I read the newspaper every day to learn economy words. Ufim, the end. Thanks a lot for watching and don't forget to subscribe to our YouTube channel. See you next time. You've decided to study a new language, so now what? Well, you want to become fluent fast, right? Here are the top 5 shortcuts to learning a language. Number 1, create a study schedule and set some goals. Many language learners are unorganized. Creating a schedule allows you to free up time to study consistently. Goals give you motivation and something to strive for. Number 2, make it fun. If you learn how to make your study time enjoyable, chances are you'll be more inclined to study. Watch a TV show with subtitles or listen to some music. Number 3, find a language partner. This is the best way to improve your conversation skills. It will help you gain fluency even faster and increase confidence when speaking. Number 4, use word lists to build up a solid vocabulary. This is a great way to build up your fluency, one word at a time. Luckily, we have all the word lists you need, with a range of topics, from food to love.
Choose whichever language you want to study and go. Number 5, don't be afraid to make mistakes. Nothing helps you improve more than correcting your own errors. You're more likely to remember it correctly the next time around. Everyone makes mistakes. Don't be afraid to learn from them. There's no magical way to learn a new language overnight, but doing all of these can really help your learning process. And remember, if you're interested in getting on the fast track to fluency, sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. Start learning now. 20 travel phrases you should know. Travel, viajar. Você pode me ver um mapa? Could you get me a map? Você pode me ver um mapa? Could you get me a map? Well, nowadays everyone has cell phone and we have maps on it, so it's not that useful anymore. But sometimes in some smaller cities, it's very useful to have a map. So just remember the word, mapa. It's not that hard, right? Você fala inglês? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Well, this is kind of a survival phrase, especially if you don't speak Portuguese very well. You should know that one. So you can, just approach everyone and just ask them, você fala inglês? Você fala inglês? Well, if you speak another language, you can also ask, just change English for that language, right? Você fala inglês? Você fala francês? Você fala japonês? And hopefully someone will speak the language you need. Tem algum ônibus que vai do aeroporto até a cidade? Is there a bus from the airport to the city? Tem algum ônibus que vai do aeroporto até a cidade? Is there a bus from the airport to the city? In most airports, there will probably be a bus that goes from the airport to the city, so just ask information or guardinha, like a security guard. Yeah, we love to ask the guardinhas. Moço, excuse me, sir. Moço, com licença. O Wi-Fi é gratuito? Is the Wi-Fi free? O Wi-Fi é gratuito? Is the Wi-Fi free? You can also say, o Wi-Fi é grátis? In most restaurants, hotels, and everywhere you go, they will have a Wi-Fi. So sometimes the Wi-Fi is free, but they still have a password. So you can ask, qual é a senha do Wi-Fi? What is the Wi-Fi password? Você tem um quarto vago para hoje? Do you have any vacancies tonight? Você tem um quarto vago para hoje? Do you have any vacancies tonight? I prefer to book for a room before going to the city, but many people prefer to just go to the place they want to go and there they find the hotel. Well, if you do that, then you have to ask, tem algum quarto para hoje à noite? Or tem algum quarto vago para hoje à noite? Eu poderia me mudar para outro quarto? Could I move to a different room? Eu poderia me mudar para outro quarto? Could I move to a different room? Well, there are many reasons why you want to change your room. Maybe it's too noisy, barulhento. Or something's broken, quebrado. So you can just go complain, this is broken, or it's too noisy. Posso me mudar para outro quarto? Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Well, you can use this at hotels or restaurants. If you want to be more specific, you can say, eu tenho uma reserva no nome de. I have a reservation under the name of. Eu tenho uma reserva no nome de Paloma. Você pode trazer o cardápio, por favor? Could you bring the menu, please? Você pode trazer o cardápio, por favor? Could you bring the menu, please? Okay, this is very useful because many countries, they also use the word menu, similar to the English, but in Brazil, we mostly use the word cardápio. So don't forget it. If you say menu, they probably understand, but it's much more common to say cardápio. Você tem alguma sugestão? Do you have any recommendations? Você tem alguma sugestão? Do you have any recommendations? So you can ask that to the waiter, the waitress, or maybe the tour guide. You can also say like, I like meat. Do you have any recommendations? Eu gosto de carne. Você tem alguma sugestão? Você pode trazer a conta? Could I have the check?
Você pode trazer a conta? Can I have the check? So, você pode trazer a conta literally means, can you bring me the bill? But, well, in English it's more common to say, can I have the check? Maybe. You can also say just, a conta, por favor. The check, please. Eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts. Eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts. I'm so lucky I'm not allergic to anything, so I can just order whatever I want. Maybe I won't like it, but at least it won't be bad for me. If you're allergic to something, make sure to know that word in Portuguese. If you don't know that word, you can just post in the comments below and we'll make sure to answer you. Uma água, por favor. Water, please. Uma água, por favor. Water, please. Usually when you order water in Brazil, they come in bottles, they don't come in glasses. And they are usually água mineral, not água com gás, which would be sparkling water. So if you just want normal, natural water, you can just say água mineral. Quanto custa este daqui? How much is this? Quanto custa este daqui? How much is this? So if you're in store looking at things, you can just say, oh, I like that one. Quanto custa este daqui? How much is this? Eu quero 10 desses. I'd like 10 of this. Eu quero 10 desses. I'd like 10 of this. So if you went to the store and you asked, quanto custa este daqui? And you liked it, you can just say, eu vou levar 10 desses. I'm gonna take 10 of this. Eu quero este daqui. I'd like this one. Eu quero este daqui. I'd like this one. If you want to be very specific, you can say, eu quero este daqui. I'd like this one. If you want that one, you would say, eu quero aquele dali. Tem desconto? Is there a discount? Tem desconto? Is there a discount? So it's very common to ask for discounts in Brazil. You can also say, tem desconto no dinheiro? Is there a discount in cash? Especially if you're buying a lot of merchandise, you can ask that. Of course, you're not gonna ask in a supermarket or a chain store, but if it's like a local business, it's more common to give a discount. Maybe in touristic areas, not that common, but, well, you should try, right? As we say in Brazil, não custa nada. Doesn't cost anything. At the most, your answer is gonna be não, no, não tem desconto. Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit card? Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit card? Nowadays you can pay by credit card everywhere. It's very hard to find a place that doesn't accept credit card. Like, it's crazy. Even if you go, for example, to the beach, there's like the guy selling earrings and he's gonna have his credit card machine so you can pay with credit card. I'm not kidding, yeah. Onde fica a rodoviária? Where's the bus terminal? Onde fica a rodoviária? Where's the bus terminal? You can say rodoviária or terminal rodoviário, but it's much more common just to say rodoviária. Quanto é a passagem? What's the fare? Quanto é a passagem? What's the fare? You can use the question at the rodoviária, the bus terminal, for example, for a long-distance bus, but you can also use it for a local bus. For example, if you don't see the price that is usually in the front of the bus, you can just ask the driver, motorista, or cobrador, você poderia parar em, or você poderia me avisar? But first you have to ask, quanto é a passagem? Quanto é a tarifa? Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Could you take a picture of me, please? Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Can you take a picture of me, please? Most people nowadays don't leave their home without their selfie stick, which in Portuguese is pau de selfie. But if you don't have your pau de selfie, you can just ask someone, você pode tirar uma foto de mim, por favor? Or, você pode tirar uma foto de nós, por favor? Can you take our picture, please? Yeah, I'm talking with my ghost friend here.
Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers. Além do português, eu também sei outras línguas. Apart from Portuguese, I can speak other languages as well. If you say this phrase in Brazil, people will be so jealous at you because many Brazilians can't even speak English. So if you just say, eu posso falar outras línguas também, I can speak other languages as well, they'll be like, okay, he's a genius. Ele é um gênio. Além do português, eu também falo inglês, francês e espanhol. Apart from Portuguese, I can also speak English, French, and Spanish. Especially for people that can speak Portuguese, Spanish, even French and Italian are very easy. Not very easy, but easier to learn. Estou aprendendo português sozinho. I'm learning Portuguese by myself. I think it's a pretty amazing sentence to say because people usually go to language schools in Brazil to learn English and Spanish usually. But if you just say, you know, I'm learning that by myself, they will be like, wow. Não, eu não vou para a escola. Eu estou aprendendo português sozinho. No, I don't go to school. I'm learning Portuguese by myself. Estou estudando português faz 10 anos. I've been learning Portuguese for 10 years. That's a pretty long, hard-working path, right? Eu sei português porque eu estou aprendendo português faz 10 anos. I know Portuguese because I've been learning Portuguese for 10 years. E eu entendi tudinho que você disse. I completely understood everything you said. Using diminutives in Portuguese sentence shows that you can, you know, play with the language, so it seems like you're fluent in the language. If you say tudinho, that means small everything. Sounds like very Portuguese, very Brazilian. Não precisa repetir. Eu entendi tudinho que você me disse. You don't need to repeat. I completely understood what you said. Eu consigo assistir filmes em português sem legendas. I can watch movies in Portuguese without subtitles. Famous Brazilian movies you should watch are City of God, Cidade de Deus, or Tropa de Elite, The Elite Squad, which are all-time famous movies in here. Não precisa se preocupar. Eu consigo assistir filmes em português sem legenda. You don't need to worry. I can watch movies in Portuguese without subtitles. Levou apenas um ano para me tornar fluente. It took me only 1 year to become fluent. I think if you're a native Spanish speaker, you might say levou apenas um ano. But if you're English speaker, it might take a little longer if you don't dedicate, you know, all your time to learn Portuguese. If someone tells you, wow, seu português é ótimo. Wow, your Portuguese is great. You can answer, não, não é nada. Levou apenas um ano para me tornar fluente. No, it's nothing. It took me only 1 year to become fluent. Obrigada, mas na verdade eu não sou brasileira. Thank you, but I'm not Brazilian actually. Yeah, I think that's the most amazing phrase you want to hear. Nossa, eu achei que você fosse brasileira. Wow, I thought you were Brazilian. Obrigada, mas na verdade eu não sou brasileira. Thank you, but actually I'm not Brazilian. Português é divertido e fácil de aprender. Portuguese is fun and easy to learn. If you tell this phrase to your friends, I think they'll be amazed because we know Portuguese is not that easy. And you just say, não, não é difícil. Português é divertido e fácil de aprender. No, it's not hard. Portuguese is fun and easy to learn. Posso memorizar umas 50 palavras novas por dia em português. I can memorize around 50 new Portuguese words a day. Yeah, that's pretty amazing. Usually people can memorize 10 to 20 words a day, but if you say you can memorize 50, they'll be like, wow. Another word for memorize would be decorar, to know by heart. Você pode me ensinar mais. Eu posso decorar umas 50 palavras por dia em português. You can teach me more. I can memorize around 50 new words a day in Portuguese. Vou falar português como um falante nativo em 3 anos. I'll speak Portuguese like a native speaker in 3 years. That's a bold challenge, but if you're up to it, I think that's totally doable to learn and to be fluent in a language in 3 years. Eu vou estudar muito e vou falar português como um nativo em 3 anos. I'll study a lot and I'll speak Portuguese as a native speaker in 3 years. Hi, welcome to Introduction to Portuguese. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Anna. In this lesson, you'll learn the basics of Portuguese grammar.
Word order refers to the order in which words are structured to form a sentence in a given language. Consider the English sentence, I ate an apple. But first, let's remove the article an here for simplicity. So we're just left with I ate apple. The basic word order for English is subject, verb, object, or SVO for short. The good thing is Portuguese uses the same SVO word order. Let's take a closer look. If we break down the English sentence, I ate apple, we can see that the subject I is presented first, followed by the verb ate, and then finally the object apple is positioned last. Let's compare that same sentence, I ate an apple, in Portuguese. Eu comi uma maçã. Like before, let's remove the particles to keep it simple. So we're just left with the words Eu comi maçã. I ate apple. Subject, verb, object. Breaking down the Portuguese sentence, we can see the word order is subject, verb, and object. Which means that you don't have to change this basic structure when speaking Portuguese. In some cases, the order can be changed and the subject, in Brazilian Portuguese, is likely to be repeated forward in the sentence. But don't worry about it for now. Let's keep going. One of the great things about Portuguese is that once you learn how to form statement sentences, it's really easy to form other types of sentences. Let's see this one. Você pegou o ônibus. Subject, verb, object. As you see, the order of this statement is SVO. Now, what if you want to say this as a negative sentence, Anna? You just have to place the negative word não, which means no or don't, before the verb. So we have the negative sentence. Você não pegou o ônibus. Basically, there are no different rules for these negative sentences. Just place the negative word não before the verb and keep the word order. There are also other negative words in Portuguese, such as these. Nunca, nem, nada, sem, nenhum, nenhuma. Negative words in Portuguese may follow different rules and be placed differently. For now, just stick with não before verbs, and you'll do just fine. Let's see another example. With the statement, how can we make it a negative sentence with the word não? You try. Eu não tenho tempo. Well done. Notice that this negative word is not a verb, so it won't change according to verb tense. The verb changes, but the negative word doesn't, which is quite different from English. Eu não tenho tempo. Eu não tive tempo. Eu não terei tempo. As we mentioned before, building sentences in Portuguese is relatively simple. Let's see how we can form a question from a sentence. If you want to make an indirect question, you can think of it like it's basically a statement, like the previous phrase. Você pegou o ônibus. With a question mark at the end and a raised intonation. Você pegou o ônibus? And that's it. How simple! Unlike English, in Portuguese, you don't need to use a verb at the beginning of a question. And what about direct questions? For some cases, you only need to use a question word, like o que, onde, quando, at the beginning of the sentence. The rest is like the other examples we've seen in this lesson. So, using one of these question words, we could make the following direct question by simply placing it at the beginning. Onde você pegou o ônibus? Let's place it at the beginning. Quando você pegou o ônibus? This is not an absolute rule, but it's enough to give you a better idea about question words and direct questions in Portuguese. Okay then, let's move on to the next section. As we learned in this lesson, Portuguese uses the same SVO order as English, and there are no great changes in negatives and questions. So we're going to talk about some Portuguese grammar aspects that differ from those of English. That means Portuguese grammar may permit or even mandate the omission of an explicit subject. Let's see two examples.
Não choveu. Negative verb word. There is no subject in this phrase, as it's the rule in Portuguese in such cases. Here's another example. Eu estou feliz. Subject, verb, adjective. In this case, the subject is implicit. This is extremely common in Brazilian Portuguese and wouldn't be wrong to make explicit. Eu estou feliz. We'll elaborate later, but in Portuguese, the subject is encoded in the verb conjugation. That's why in this case, we know the subject is the first person singular, even though it's hidden. There is one more aspect about Portuguese grammar that may be tricky. In Brazilian Portuguese, adjectives are almost always placed after their nouns, while in English, it's the other way around. Você pegou o ônibus amarelo. Noun, adjective. You took the yellow bus. Adjective, noun. Adjectives before nouns are not wrong though. They're just used more commonly in writing and for poetic effect. It would be unusual, however, when used in daily conversation. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned that Portuguese sentences are formed using a subject, verb, object, or SVO word order. At the same time, this is not rigid, as Portuguese also uses other orders. Basic sentences, like statements and negatives, are very similar in their structure. To make indirect questions, you should just add a question mark at the end of a statement sentence and raise your intonation. Portuguese is a null subject language, so a lot of sentences may have the subject in a hidden condition or not present at all. Adjectives are placed after the noun and not before, like in English. We've covered only the very basics of Portuguese grammar. If you're interested in learning more, check out our Portuguese in 3 Minutes video series. In that course, we teach you useful phrases while covering the fundamentals of Portuguese grammar, and each lesson is only 3 minutes long. Bom dia, gente, tudo bom? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is must-know expression for agreeing and disagreeing. Exatamente. Exactly. Exatamente. Exactly. Exatamente comes from the word exato, which means exact. You can also say exato, that's right, or that's exact. Bom, eu não tenho certeza. Well, I'm not sure. Bom, eu não tenho certeza. Well, I'm not sure. Certeza means certain or sure, of course. So you can also say certeza, of course, or sure. It's the opposite for, well, I'm not sure. Bom, eu não tenho certeza. Claro, of course. Claro, of course. Claro can also mean bright, like a bright color, cor clara, but it also means sure or of course. Can you help me? Claro, claro que eu posso te ajudar. Of course I can help you. Acho que sim. I guess so. Acho que sim. I guess so. Literally, the sentence is translated as I think yes in English, but it means I think so. For example, are you free tomorrow? Você está livre amanhã? I think so. Eu acho que sim. Eu ia falar isso agora. I was just going to say that. Eu ia falar isso agora. I was just going to say that. I guess the sentence seems like someone stole your idea right before you're going to say it. Ah, eu ia falar isso agora, but you said it before me. Tá, você está certo. Yeah, you're right. Tá, você tá certo. Yeah, you're right. Remember that this sentence is informal because you're using você. So if you're using this sentence in a formal or business context, it's better if you say sim, o senhor está certo. Sim, a senhora está certa. Ok? Você está errado. You're wrong. Você está errado. You're wrong. I don't think that's a very nice sentence to say to someone because it's very harsh. So you could say, eu acho que você está errado. I think that you're wrong. That is less direct than você está errado. You're wrong. Acho que não. I don't think so.
Acho que não. I don't think so. This is the opposite from acho que sim, that we said previously. So it also is translated as I think that no. Eu acho que não. Talvez. Maybe. Talvez. Maybe. This sentence neither agreeing nor disagreeing is just on the fence, em cima do muro, as we say in Portuguese. Talvez. Maybe. Eu não concordo, não. I don't agree. No. Eu não concordo, não. I don't agree. No. So finally here we're using the verb concordar to agree. To say the opposite, you can use discordar to disagree or não concordar, not to agree or doesn't agree. The question for this answer would be, você concorda? Do you agree? Or just concorda? Agree? And the answer is eu concordo or eu não concordo. Also, the word concorda has the same pronunciation as with rope. So sometimes people make fun and say concorda ou sem corda, with rope or without rope, but meaning, do you agree? The end. That's it for today. Thanks a lot for watching and I hope you enjoyed it. Let us know in the comments if you agree or disagree with this video. See you next time. Bye bye. Oi, gente, tudo bem? This is Jade Furuta and welcome to another Portuguese Weekly Words. Today's theme is life events. Yay! This sounds exciting. Nascimento, nascimento. Birth. O nascimento de uma criança é um milagre. O nascimento de uma criança é um milagre. A child's birth is a miracle. Aniversário. Birthday. O meu aniversário é dia 16 de dezembro. O meu aniversário é dia 16 de dezembro. My birthday is December 16th. Casamento. Wedding. Que cerimônia de casamento linda! Que cerimônia de casamento linda! What a beautiful wedding ceremony! Se aposentar. Se aposentar. To retire. Quando você vai se aposentar? Quando você vai se aposentar? When are you gonna retire? Morrer. To die. Eu vou morrer de rir com esse filme. I'm gonna die of laughing with this movie. Acabou! The end. Thank you for watching and até a semana que vem. See you next week. Beijo! Tchau! Um homem está informando o desempenho das vendas da empresa numa reunião. Quais dois gráficos ele está usando na sua apresentação? Por favor, vejam os documentos que eu distribuí. No gráfico da esquerda, temos as vendas da empresa nos últimos 3 anos e a previsão de vendas para o ano corrente. E no gráfico da direita, temos a análise mensal das vendas até outubro deste ano. Agora, por favor, deem uma olhada no gráfico da esquerda. Ele mostra que as vendas cresceram num ritmo constante nos últimos 3 anos. E se nós continuarmos a aumentar as nossas vendas, o total de vendas vai mostrar um avanço sobre o ano passado. Agora vamos ver o gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que as campanhas publicitárias de abril e agosto foram muito eficientes. Mas as vendas diminuíram em maio e setembro depois das campanhas. É verdade, mas esse tipo de desempenho é inevitável. Mas eu tenho a expectativa de que as vendas anuais deste ano mostrem um aumento sobre o ano passado se nós continuarmos a aumentar nossas vendas. Quais dois gráficos ele está usando na sua apresentação? Um homem está informando o desempenho das vendas da empresa numa reunião. Quais dois gráficos ele está usando na sua apresentação? Por favor, vejam os documentos que eu distribuí. No gráfico da esquerda, temos as vendas da empresa nos últimos 3 anos e a previsão de vendas para o ano corrente. E no gráfico da direita, temos a análise mensal das vendas até outubro deste ano.
Agora, por favor, deem uma olhada no gráfico da esquerda. Ele mostra que as vendas cresceram num ritmo constante nos últimos 3 anos. E se nós continuarmos a aumentar as nossas vendas, o total de vendas vai mostrar um avanço sobre o ano passado. Agora vamos ver o gráfico da direita. O gráfico da direita mostra que as campanhas publicitárias de abril e agosto foram muito eficientes. Aham, mas as vendas diminuíram em maio e setembro depois das campanhas. É verdade, mas esse tipo de desempenho é inevitável. Mas eu tenho a expectativa de que as vendas anuais deste ano mostrem um aumento sobre o ano passado se nós continuarmos a aumentar nossas vendas. Um homem está se inscrevendo numa academia e perguntando sobre as políticas da academia. Que tipo de plano ele vai escolher? Eu vou começar explicando as diferentes opções de planos, como você pode ver nesse folheto. O plano básico inclui musculação e piscina a qualquer hora e dia. Mas nós também temos um plano matinal, onde as pessoas podem usar nossos equipamentos somente pelas manhãs, e um plano noturno para pessoas que preferem vir só à noite. Quais são as horas para o plano matinal? No plano matinal, você pode usar nossos equipamentos das 6 às 10 da manhã, e no plano noturno é das 6 às 11 da noite. Entendi. Então, no plano matinal, eu posso vir e usar as máquinas antes de ir para o trabalho. Exatamente. O plano matinal é popular entre as pessoas que trabalham das 9 às 5. E nós também temos planos que incluem somente a sala de musculação ou a piscina se você quiser usar só um deles. Eu quero usar a sala de musculação e a piscina. Acho que vou vir fazer musculação de manhã cedo antes de ir para o trabalho durante a semana e usar a piscina no final de semana. Você tem algum plano em que eu possa usar a academia de manhã durante a semana, mas usar o dia inteiro no final de semana? Me desculpe, mas nós não temos nenhum plano desse tipo. Tudo bem. Eu acho que eu não consigo acordar tão cedo no final de semana, então vou ficar com esse outro plano. Que tipo de plano ele vai escolher? Um homem está se inscrevendo numa academia e perguntando sobre as políticas da academia. Que tipo de plano ele vai escolher? Eu vou começar explicando as diferentes opções de planos, como você pode ver nesse folheto. O plano básico inclui musculação e piscina a qualquer hora e dia. Mas nós também temos um plano matinal, onde as pessoas podem usar nossos equipamentos somente pelas manhãs, e um plano noturno para pessoas que preferem vir só à noite. Quais são as horas para o plano matinal? No plano matinal, você pode usar nossos equipamentos das 6 às 10 da manhã, e no plano noturno é das 6 às 11 da noite. Entendi. Então, no plano matinal, eu posso vir e usar as máquinas antes de ir para o trabalho. Exatamente. O plano matinal é popular entre as pessoas que trabalham das 9 às 5. E nós também temos planos que incluem somente a sala de musculação ou a piscina se você quiser usar só um deles. Eu quero usar a sala de musculação e a piscina. Acho que vou vir fazer musculação de manhã cedo antes de ir para o trabalho durante a semana e usar a piscina no final de semana. Você tem algum plano em que eu possa usar a academia de manhã durante a semana, mas usar o dia inteiro no final de semana? Me desculpe, mas nós não temos nenhum plano desse tipo. Tudo bem. Eu acho que eu não consigo acordar tão cedo no final de semana, então vou ficar com esse outro plano. Uma mulher está conversando com um homem que trabalha numa empresa de impressão terceirizada sobre os folhetos para um produto novo. Qual é o prazo para o esboço inicial dos folhetos? Nós decidimos lançar um produto novo no dia 15 de outubro e nós gostaríamos de oferecer a vocês o contrato para fazer os folhetos. Muito obrigado. Nós estamos muito empolgados em ajudar vocês com esse projeto. A senhora poderia me falar um pouco sobre os prazos? Para quando a senhora precisa de tudo pronto? Bom, considerando o tempo para impressão, nós gostaríamos de ter os folhetos no estágio de impressão para o final de setembro. Então, será que vocês podem terminar o esboço inicial para meados de agosto? Deixa eu pensar. Nós gostaríamos de fazer 3 esboços iniciais porque assim vocês podem escolher qual é o mais adequado ao seu conceito. Daí nós vamos fazer o esboço final baseado na escolha de vocês. Então seria bom se vocês pudessem dar mais umas 2 semanas para a gente se preparar para essa etapa. Tudo bem. Talvez um mês seja tempo suficiente para escolher um dos esboços que vocês fizeram e decidir qual vai ser o modelo final. Muito bem, nós vamos estar contando com vocês. Vocês estão em boas mãos. Nossa equipe de design é a melhor. Muito obrigado.
Qual é o prazo para o esboço inicial dos folhetos? Uma mulher está conversando com um homem que trabalha numa empresa de impressão terceirizada sobre os folhetos para um produto novo. Qual é o prazo para o esboço inicial dos folhetos? Nós decidimos lançar um produto novo dia 15 de outubro e nós gostaríamos de oferecer a vocês o contrato para fazer os folhetos. Muito obrigado. Nós estamos muito empolgados em ajudar vocês com esse projeto. A senhora poderia me falar um pouco sobre os prazos? Para quando a senhora precisa de tudo pronto? Bom, considerando o tempo para impressão, nós gostaríamos de ter os folhetos no estágio de impressão para o final de setembro. Então, será que vocês podem terminar o esboço inicial para meados de agosto? Deixa eu pensar. Nós gostaríamos de fazer 3 esboços iniciais porque assim vocês podem escolher qual é o mais adequado ao seu conceito. Daí nós vamos fazer o esboço final baseado na escolha de vocês. Então seria bom se vocês pudessem dar mais umas 2 semanas para a gente se preparar para essa etapa. Tudo bem. Talvez um mês seja tempo suficiente para escolher um dos esboços que vocês fizeram e decidir qual vai ser o modelo final. Muito bem, nós vamos estar contando com vocês. Vocês estão em boas mãos. Nossa equipe de design é a melhor. Muito obrigado. Uma mulher está fazendo uma ligação telefônica para reservar ingressos para uma peça de teatro. Quais 2 assentos ela reservou? Teatro Nacional, boa tarde, pois não? Eu gostaria de comprar 2 ingressos para a peça Rei Lear para hoje às 5:30 da tarde. Vocês ainda têm 2 lugares vazios? Nós ainda temos lugares vazios, mas infelizmente não temos mais cadeiras consecutivas. Se a senhora não se importar, podem ser 2 lugares separados? Tudo bem, não tem problema. A senhora tem alguma preferência? Bom, vocês têm algum assento no corredor? Tem sim. Nós temos um assento no corredor do lado esquerdo do palco, e à direita dele, a 3 cadeiras de distância, temos outro lugar vazio. Do lado esquerdo? Tá bom, eu quero esse assento no corredor, por favor. Tudo bem. E o outro lugar? Vocês ainda têm algum lugar perto do meio do teatro? Os únicos lugares vazios são os da primeira até a terceira fileira. Mas eu não acho muito legal ter os atores cuspindo em mim, não, então. A sala é relativamente pequena, então eu acho que a senhora poderia desfrutar da peça mesmo sentado no fundo ou na lateral. É mesmo? Então eu vou querer aquele outro lugar do lado esquerdo que você me falou antes. Quais 2 assentos ela reservou? Uma mulher está fazendo uma ligação telefônica para reservar ingressos para uma peça de teatro. Quais 2 assentos ela reservou? Teatro Nacional, boa tarde, pois não? Eu gostaria de comprar 2 ingressos para a peça Rei Lear para hoje às 5:30 da tarde. Vocês ainda têm 2 lugares vazios? Nós ainda temos lugares vazios, mas infelizmente não temos mais cadeiras consecutivas. Se a senhora não se importar, podem ser 2 lugares separados? Tudo bem, não tem problema. A senhora tem alguma preferência? Bom, vocês têm algum assento no corredor? Tem sim. Nós temos um assento no corredor do lado esquerdo do palco, e à direita dele, a 3 cadeiras de distância, temos outro lugar vazio. Do lado esquerdo? Tá bom, eu quero esse assento no corredor, por favor. Tudo bem. E o outro lugar? Vocês ainda têm algum lugar perto do meio do teatro? Os únicos lugares vazios são os da primeira até a terceira fileira. Mas eu não acho muito legal ter os atores cuspindo em mim, não, então. A sala é relativamente pequena, então eu acho que a senhora poderia desfrutar da peça mesmo sentado no fundo ou na lateral. É mesmo? Então eu vou querer aquele outro lugar do lado esquerdo que você me falou antes. Um homem e uma mulher estão conversando sobre os preparativos para a apresentação que eles vão fazer amanhã no escritório. O que a mulher vai checar depois dessa conversa? Tudo bem. Acho que já estamos quase prontos para a apresentação de amanhã. Só mais algumas coisas. A reunião de amanhã vai começar às 9 em ponto. Então vocês podem verificar a sala de reuniões mais uma vez hoje? Podemos sim, eu já chequei a sala. Ótimo! Você também verificou se o projetor está funcionando certinho? Eu ia checar o projetor amanhã de manhã com meu notebook.
É melhor checar ele hoje, porque se tiver algum problema, nós não vamos ter tempo de lidar com isso de manhã. Então certifique-se de checar aquele projetor hoje. Isso é muito importante, tá bom? Tudo bem. E você recebeu as cópias dos documentos? A Ana Luísa está tirando agora. Vamos ver. Que mais? Você checou o quadro branco? Chequei sim. Às vezes as canetas não têm tinta suficiente. Você também teve tempo de checar isso? Ainda não, mas com certeza vou fazer isso depois. Sim, faça isso hoje, por favor. O que a mulher vai checar depois dessa conversa? Um homem e uma mulher estão conversando sobre os preparativos para a apresentação que eles vão fazer amanhã no escritório. O que a mulher vai checar depois dessa conversa? Tudo bem. Acho que já estamos quase prontos para a apresentação de amanhã. Só mais algumas coisas. A reunião de amanhã vai começar às 9 em ponto. Então vocês podem verificar a sala de reuniões mais uma vez hoje? Podemos sim, eu já chequei a sala. Ótimo! Você também verificou se o projetor está funcionando certinho? Eu ia checar o projetor amanhã de manhã com meu notebook. É melhor checar ele hoje, porque se tiver algum problema, nós não vamos ter tempo de lidar com isso de manhã. Então certifique-se de checar aquele projetor hoje. Isso é muito importante, tá bom? Tudo bem. E você recebeu as cópias dos documentos? A Ana Luísa está tirando agora. Vamos ver. Que mais? Você checou o quadro branco? Chequei sim. Às vezes as canetas não têm tinta suficiente. Você também teve tempo de checar isso? Ainda não, mas com certeza vou fazer isso depois. Sim, faça isso hoje, por favor. Um homem e uma mulher estão escolhendo um hotel. Qual hotel eles vão escolher? Temos que escolher o hotel para nossa viagem no mês que vem. Ok, vamos procurar na internet. O Hotel Oceano fica perto da praia. São R$ 120 por noite e por pessoa. E tem um buffet de café da manhã. Que tal o Hotel Pinheiro? São R$ 80 por noite. Eu não quero gastar muito em hospedagem. Mas o Hotel Pinheiro fica muito longe da praia e do centro da cidade. E está escrito que você tem que pagar pelo Wi-Fi. E o Hotel Nascer do Sol? Ele normalmente custa R$ 140 por noite, mas agora eles estão fazendo uma promoção e está R$ 90. Ele fica entre a praia e o centro da cidade. Além disso, ele tem Wi-Fi grátis. Parece perfeito. Espera aí. Tá escrito que a promoção é só pra semana que vem. Ah, eu não tinha visto isso. Então, que tal esse lugar, o Hotel Royal? Ele fica no centro da cidade e custa R$ 100 por noite. O quarto não parece tão bom, mas eles têm Wi-Fi gratuito. Ok, vamos reservar esse hotel. Ah, ele já está lotado. Droga. Então eu acho que o primeiro era o melhor. Será que eles já estão lotados? Não, ainda não. Que ótimo! Qual hotel eles vão escolher? Um homem e uma mulher estão escolhendo um hotel. Qual hotel eles vão escolher? Temos que escolher o hotel para nossa viagem no mês que vem. Ok, vamos procurar na internet. O Hotel Oceano fica perto da praia. São R$ 120 por noite e por pessoa. E tem um buffet de café da manhã. Que tal o Hotel Pinheiro? São R$ 80 por noite. Eu não quero gastar muito em hospedagem. Mas o Hotel Pinheiro fica muito longe da praia e do centro da cidade. E está escrito que você tem que pagar pelo Wi-Fi. E o Hotel Nascer do Sol? Ele normalmente custa R$ 140 por noite, mas agora eles estão fazendo uma promoção e está R$ 90. Ele fica entre a praia e o centro da cidade. Além disso, ele tem Wi-Fi grátis. Parece perfeito. Espera aí. Tá escrito que a promoção é só pra semana que vem. Ah, eu não tinha visto isso. Então, que tal esse lugar, o Hotel Royal? Ele fica no centro da cidade e custa R$ 100 por noite. O quarto não parece tão bom, mas eles têm Wi-Fi gratuito. Ok, vamos reservar esse hotel. Ah, ele já está lotado. Droga. Então eu acho que o primeiro era o melhor. Será que eles já estão lotados? Não, ainda não. Que ótimo! Um homem e uma mulher estão conversando sobre o layout da sala de reuniões. Como eles vão arrumar as mesas? Vamos arrumar as mesas para a reunião de amanhã. Tudo bem.
Será que nós colocamos todas as mesas no meio da sala para que todos se sentem ao redor e olhem um para o outro? Melhor não. Vai ter uma sessão em grupo primeiro, então vamos separar as mesas em 4 sessões. Serão 4 pessoas sentadas em cada grupo. Ok. E eu vou colocar alguns blocos de anotações e canetas em cada mesa. Obrigado. E nós vamos ter uma breve explicação usando o projetor antes de começar a sessão. Então precisamos de um projetor aqui. Tudo bem. Nós vamos usar um quadro branco também, não vamos? Será que não tem problema colocar um quadro branco do lado da tela? Bom, que tal colocar o quadro branco do lado oposto ao da tela? Podemos colocar no fundo da sala. Entendi. E lembre-se de colocar tudo de volta depois da reunião. Junte as mesas e coloque-as em 4 fileiras. Como eles vão arrumar as mesas? Um homem e uma mulher estão conversando sobre o layout da sala de reuniões. Como eles vão arrumar as mesas? Vamos arrumar as mesas para a reunião de amanhã. Tudo bem. Será que nós colocamos todas as mesas no meio da sala para que todos se sentem ao redor e olhem um para o outro? Melhor não. Vai ter uma sessão em grupo primeiro, então vamos separar as mesas em 4 sessões. Serão 4 pessoas sentadas em cada grupo. Ok. E eu vou colocar alguns blocos de anotações e canetas em cada mesa. Obrigado. E nós vamos ter uma breve explicação usando o projetor antes de começar a sessão. Então precisamos de um projetor aqui. Tudo bem. Nós vamos usar um quadro branco também, não vamos? Será que não tem problema colocar um quadro branco do lado da tela? Bom, que tal colocar o quadro branco do lado oposto ao da tela? Podemos colocar no fundo da sala. Entendi. E lembre-se de colocar tudo de volta depois da reunião. Junte as mesas e coloque-as em 4 fileiras. Um homem e uma mulher estão conversando sobre materiais de escritório. O que o homem vai encomendar? Você precisa verificar o estoque dos materiais de escritório e encomendar os itens que estão em falta uma vez por mês. Vamos dar uma olhada juntos desta vez com esta lista. Ok, obrigado. Então vamos começar com papel. Parece que só tem uma caixa sobrando. Nós usamos muito papel todo dia, então vamos pedir mais 2 caixas. Tudo bem. A impressora está sem tinta colorida. Também encomendamos? Ah, não precisa não, porque nós não imprimimos documentos coloridos. Ah, vocês não imprimem? Entendi. E parece que alguns marcadores de quadro branco estão com pouca tinta. Sim, esses a gente precisa repor. A gente tem um desconto se encomendar um conjunto de 5 marcadores, então vamos fazer isso. Ok. Ah, e podemos pedir um mouse ao mesmo tempo? O meu mouse está um pouco lento. Bem, talvez seja porque a pilha tá fraca. Vamos checar o estoque de pilhas e encomendar mais se for preciso. Claro. Bom, temos 3 pilhas aqui. Você pode pegar 2 para o seu mouse, mas compre uma embalagem com 6 pilhas para repor. O que o homem vai encomendar? Um homem e uma mulher estão conversando sobre materiais de escritório. O que o homem vai encomendar? Você precisa verificar o estoque dos materiais de escritório e encomendar os itens que estão em falta uma vez por mês. Vamos dar uma olhada juntos desta vez com esta lista. Ok, obrigado. Então vamos começar com papel. Parece que só tem uma caixa sobrando. Nós usamos muito papel todo dia, então vamos pedir mais 2 caixas. Tudo bem. A impressora está sem tinta colorida. Também encomendamos? Ah, não precisa não, porque nós não imprimimos documentos coloridos. Ah, vocês não imprimem? Entendi. E parece que alguns marcadores de quadro branco estão com pouca tinta. Sim, esses a gente precisa repor. A gente tem um desconto se encomendar um conjunto de 5 marcadores, então vamos fazer isso. Ok. Ah, e podemos pedir um mouse ao mesmo tempo? O meu mouse está um pouco lento. Bem, talvez seja porque a pilha tá fraca. Vamos checar o estoque de pilhas e encomendar mais se for preciso. Claro. Bom, temos 3 pilhas aqui. Você pode pegar 2 para o seu mouse, mas compre uma embalagem com 6 pilhas para repor. Uma mulher está perguntando a um homem em um centro de visitantes como chegar ao aeroporto. Para onde ela irá? Com licença, eu gostaria de ir para o aeroporto. Você poderia me dizer como chegar lá? Lógico, tem várias maneiras de chegar lá. Se a senhora usar o ônibus número 1, demora cerca de 1h30 até o aeroporto, mas é a forma mais barata. Se a senhora usar o ônibus número 2, demora uns 50 minutos porque é um ônibus direto, mas sai um a cada hora.
e é um pouco mais caro. Entendi. E táxi? Tem um ponto de táxi aqui em frente ao centro de visitantes e leva 1 hora mais ou menos. Mas vai ser muito mais caro que o ônibus, porque eles usam a via expressa e cobram a mais pela bagagem grande. Ah, e não dá. É muito caro para mim. Aliás, por acaso a senhora comprou alguma coisa no Shopping Plaza durante a sua estadia? Eles oferecem um serviço de translado gratuito do Plaza até o aeroporto para os clientes que tenham feito alguma compra. Sério? Eu não sabia disso, não. Eu ainda não comprei nada, mas eu tenho que comprar souvenir de qualquer forma. E daí a senhora pode ir com eles. Para onde ela irá? Uma mulher está perguntando a um homem em um centro de visitantes como chegar ao aeroporto. Para onde ela irá? Com licença, eu gostaria de ir para o aeroporto. Você poderia me dizer como chegar lá? Lógico, tem várias maneiras de chegar lá. Se a senhora usar o ônibus número 1, demora cerca de 1 hora e meia até o aeroporto, mas é a forma mais barata. Se a senhora usar o ônibus número 2, demora uns 50 minutos porque é um ônibus direto, mas sai um a cada hora, e é um pouco mais caro. Entendi. E táxi? Tem um ponto de táxi aqui em frente ao centro de visitantes, e leva 1 hora mais ou menos. Mas vai ser muito mais caro que o ônibus, porque eles usam a via expressa e cobram a mais pela bagagem grande. Ah, e não dá. É muito caro para mim. Aliás, por acaso a senhora comprou alguma coisa no Shopping Plaza durante a sua estadia? Eles oferecem um serviço de translado gratuito do Plaza até o aeroporto para os clientes que tenham feito alguma compra. Sério? Eu não sabia disso, não. Eu ainda não comprei nada, mas eu tenho que comprar souvenir de qualquer forma. E daí a senhora pode ir com eles. Uma mulher e um fornecedor estão conversando ao telefone. O que a mulher vai receber primeiro? Eu preciso que vocês façam e entreguem mais alguns agasalhos a tempo da promoção do mês que vem. Ok, o que a senhora precisa? Eu preciso de 1.000 unidades do agasalho vermelho tamanho pequeno e 400 unidades do agasalho vermelho tamanho médio. E também preciso de 600 unidades do agasalho verde tamanho P e 200 unidades do agasalho verde tamanho M até o final deste mês. Agasalhos vermelhos e verdes. Na verdade, a linha verde está em falta e temos que conseguir com outros fornecedores. Nós vamos fazer os agasalhos vermelhos primeiro. Não, não, não. Temos que entregar os agasalhos vermelhos e verdes juntos. Então, tente fazer o máximo de agasalhos verdes possíveis, por favor. Ok, eu acho que podemos fazer 200 unidades de agasalhos verdes por enquanto. Qual tamanho a senhora precisa primeiro? A gente precisa dos pequenos primeiro. Desculpa avisar em cima da hora, mas nós realmente precisamos da sua ajuda. Tudo bem, vamos fazer o melhor possível. Então a gente vai entregar aqueles agasalhos verdes e todos os agasalhos vermelhos. O que a mulher vai receber primeiro? Uma mulher e um fornecedor estão conversando ao telefone. O que a mulher vai receber primeiro? Eu preciso que vocês façam e entreguem mais alguns agasalhos a tempo da promoção do mês que vem. Ok, o que a senhora precisa? Eu preciso de 1.000 unidades do agasalho vermelho tamanho pequeno e 400 unidades do agasalho vermelho tamanho médio. E também preciso de 600 unidades do agasalho verde tamanho P e 200 unidades do agasalho verde tamanho M até o final deste mês. Agasalhos vermelhos e verdes. Na verdade, a linha verde está em falta e temos que conseguir com outros fornecedores. Nós vamos fazer os agasalhos vermelhos primeiro. Não, não, não. Temos que entregar os agasalhos vermelhos e verdes juntos. Então, tente fazer o máximo de agasalhos verdes possíveis, por favor. Ok, eu acho que podemos fazer 200 unidades de agasalhos verdes por enquanto. Qual tamanho a senhora precisa primeiro? A gente precisa dos pequenos primeiro. Desculpa avisar em cima da hora, mas nós realmente precisamos da sua ajuda. Tudo bem, vamos fazer o melhor possível. Então a gente vai entregar aqueles agasalhos verdes e todos os agasalhos vermelhos. Uma mulher está perguntando sobre o sistema de circulação de materiais da biblioteca. Quantos itens eles emprestam a cada vez? Com licença, você poderia me mostrar como fazer empréstimos de livros? É a primeira vez que a senhora usa a biblioteca? É sim. Bom, então vou explicar as regras para a senhora. Nessa biblioteca, a senhora pode pegar emprestado até 6 livros e 5 CDs ou DVDs por pessoa,
Porém, a senhora só pode pegar emprestado até 10 itens no total. O prazo de devolução é de 2 semanas e se a senhora quiser estender o prazo, a senhora pode renovar aqui antes do vencimento. E eu posso pegar emprestado revistas de jornais também? A senhora não pode levar os jornais, mas as revistas estão disponíveis, exceto pela última edição. E dá para devolver pelo correio? Nós não aceitamos devolução pelo correio. A senhora precisa vir para a biblioteca para devolver. E após o horário de expediente, a senhora pode usar a caixa de devolução do lado da entrada. Mas não use a caixa de devolução se os itens já estiverem vencidos. Entendi. Muito obrigada. Quantos itens eles emprestam a cada vez? Uma mulher está perguntando sobre o sistema de circulação de materiais da biblioteca. Quantos itens eles emprestam a cada vez? Com licença, você poderia me mostrar como fazer empréstimos de livros? É a primeira vez que a senhora usa a biblioteca? É sim. Bom, então vou explicar as regras para a senhora. Nessa biblioteca, a senhora pode pegar emprestado até 6 livros e 5 CDs ou DVDs por pessoa. Porém, a senhora só pode pegar emprestado até 10 itens no total. O prazo de devolução é de 2 semanas e se a senhora quiser estender o prazo, a senhora pode renovar aqui antes do vencimento. E eu posso pegar emprestado revistas de jornais também? A senhora não pode levar os jornais, mas as revistas estão disponíveis, exceto pela última edição. E dá para devolver pelo correio? Nós não aceitamos devolução pelo correio. A senhora precisa vir para a biblioteca para devolver. E após o horário de expediente, a senhora pode usar a caixa de devolução do lado da entrada. Mas não use a caixa de devolução se os itens já estiverem vencidos. Entendi. Muito obrigada. Um homem e uma mulher estão planejando seu roteiro de viagem. Em que ordem eles vão andar pela cidade? Qual caminho devemos fazer amanhã? Gostaria muito de ir ao museu, ao castelo e ao observatório. Eu quero comprar algumas lembrancinhas no caminho também. O museu está aberto das 8 às 6. O castelo está aberto das 9 às 4. E o observatório parece que fica aberto das 9 da manhã até às 9 da noite. O castelo tem uma visita guiada especial 2 vezes por dia, uma ao meio-dia e outra às 2. Eu quero ir em um deles. Eu acho que você precisa reservar essa visita com antecedência. Você pode ver na internet? Posso. O que começa ao meio-dia já está lotado. Tudo bem reservar o das 2 horas? Claro, podemos ir depois do almoço. Então, onde nós vamos primeiro? O museu ou o observatório? Gostaria muito de ver a vista noturna. E se a gente ficar no castelo até às 4 horas e ir para o observatório depois que escurecer? Boa ideia. Ok, vamos almoçar no restaurante dentro do museu e daí nós podemos comprar souvenirs antes do passeio pelo castelo. Claro, parece um plano perfeito. Em que ordem eles vão andar pela cidade? Um homem e uma mulher estão planejando seu roteiro de viagem. Em que ordem eles vão andar pela cidade? Qual caminho devemos fazer amanhã? Gostaria muito de ir ao museu, ao castelo e ao observatório. Eu quero comprar algumas lembrancinhas no caminho também. O museu está aberto das 8 às 6. O castelo está aberto das 9 às 4. E o observatório parece que fica aberto das 9 da manhã até às 9 da noite. O castelo tem uma visita guiada especial 2 vezes por dia, uma ao meio-dia e outra às 2. Eu quero ir em um deles. Eu acho que você precisa reservar essa visita com antecedência. Você pode ver na internet? Posso. O que começa ao meio-dia já está lotado. Tudo bem reservar o das 2 horas? Claro, podemos ir depois do almoço. Então, onde nós vamos primeiro? O museu ou o observatório? Gostaria muito de ver a vista noturna.
E se a gente ficar no castelo até às 4 horas e ir para o observatório depois que escurecer? Boa ideia! Ok, vamos almoçar no restaurante dentro do museu e daí nós podemos comprar souvenirs antes do passeio pelo castelo. Claro, parece um plano perfeito. Uma mulher que trabalha para a divisão de design está conversando com seu colega da equipe de P&D. Escolha os pacotes de produtos corretos. Gostaríamos de desenhar uma embalagem para os nossos novos produtos de chocolate. Estamos planejando um duplo lançamento de produtos. Um deles é de chocolate ao leite contendo 30% de cacau e o outro é meio amargo com 80% de cacau. Entendi. Então as letras 30 e 80% têm que se destacar? Isso, talvez possamos colocar no meio do pacote ou usar cores diferentes. Tudo bem. Para o chocolate ao leite, que tal usar uma caixa vermelha com letras pretas dizendo 30%? E para o meio amargo, podemos usar uma caixa preta com letras vermelhas dizendo 80%. Certo. Que tal usar letras douradas para os dois? Eu acho que seria melhor mostrar uma imagem mais fina. Boa ideia! Acho que deveríamos usar borda branca nas letras para ficar mais visível. Quanto ao desenho de layout, tudo bem dizer cacau no canto superior esquerdo, e daí uma imagem do chocolate no centro e a porcentagem de cacau no canto inferior direito? Tudo bem. E por favor, use uma fonte maior para o percentual. Eu também gostaria que fosse escrito usando um estilo de fonte diferente do nome do produto, e em negrito. Entendi. Nós lhe enviaremos um e-mail quando os pacotes estiverem prontos. Para quando você precisa delas? Será possível você fazê-los até o final desta semana? Até o final dessa semana? Ok, vamos dar o nosso melhor. Escolha os pacotes de produtos corretos. Uma mulher que trabalha para a divisão de design está conversando com seu colega da equipe de P&D. Escolha os pacotes de produtos corretos. Gostaríamos de desenhar uma embalagem para os nossos novos produtos de chocolate. Estamos planejando um duplo lançamento de produtos. Um deles é de chocolate ao leite contendo 30% de cacau e o outro é meio amargo com 80% de cacau. Entendi. Então as letras 30 e 80% têm que se destacar? Isso, talvez possamos colocar no meio do pacote ou usar cores diferentes. Tudo bem. Para o chocolate ao leite, que tal usar uma caixa vermelha com letras pretas dizendo 30%? E para o meio amargo, podemos usar uma caixa preta com letras vermelhas dizendo 80%. Certo. Que tal usar letras douradas para os dois? Eu acho que seria melhor mostrar uma imagem mais fina. Boa ideia! Acho que deveríamos usar borda branca nas letras para ficar mais visível. Quanto ao desenho de layout, tudo bem dizer cacau no canto superior esquerdo, e daí uma imagem do chocolate no centro e a porcentagem de cacau no canto inferior direito? Tudo bem. E por favor, use uma fonte maior para o percentual. Eu também gostaria que fosse escrito usando um estilo de fonte diferente do nome do produto, e em negrito. Entendi. Nós lhe enviaremos um e-mail quando os pacotes estiverem prontos. Para quando você precisa delas? Será possível você fazê-los até o final desta semana? Até o final dessa semana? Ok, vamos dar o nosso melhor. Os funcionários da cafeteria estão conversando sobre as suas vendas. Escolha o gráfico que eles estão olhando. Tivemos boas vendas de dezembro a fevereiro. Sim, os itens da edição limitada funcionaram muito bem.
Mas é uma pena que o produto novo lançado em março não vendeu bem e acabou arrastando as vendas do mês para baixo. Tivemos vendas lentas em outubro e março. Em geral, as nossas vendas foram aumentando cada vez mais, mas as vendas de outubro foram as piores vendas mensais do segundo semestre. Você viu que um dos nossos concorrentes abriu uma cafeteria neste bairro em outubro e eles atraíram os nossos clientes no começo. Que bom que os nossos clientes estão voltando. Sim, olhando os dados dos nossos clientes por sexo e idade, vemos que mais da metade dos nossos clientes são mulheres entre 20 e 30 anos. Isso significa que vamos ter que criar novas ideias de campanha para manter esses clientes. Além dos nossos produtos de café básicos, nós poderíamos tentar oferecer mais opções de acompanhamentos. Sim, mas cerca de 20% dos nossos clientes são do sexo masculino na faixa dos 20 e 30 anos. Então, nós precisamos pensar de serviços que atraiam eles também. É mesmo, por exemplo, o serviço de acesso Wi-Fi grátis pode ser bom para homens de negócios. Vamos pensar nisso. Escolha o gráfico que eles estão olhando. Os funcionários da cafeteria estão conversando sobre as suas vendas. Escolha o gráfico que eles estão olhando. Tivemos boas vendas de dezembro a fevereiro. Sim, os itens da edição limitada funcionaram muito bem, mas é uma pena que o produto novo lançado em março não vendeu bem e acabou arrastando as vendas do mês para baixo. Tivemos vendas lentas em outubro e março. Em geral, as nossas vendas foram aumentando cada vez mais, mas as vendas de outubro foram as piores vendas mensais do segundo semestre. Você viu que um dos nossos concorrentes abriu uma cafeteria neste bairro em outubro e eles atraíram os nossos clientes no começo. Que bom que os nossos clientes estão voltando. Sim, olhando os dados dos nossos clientes por sexo e idade, vemos que mais da metade dos nossos clientes são mulheres entre 20 e 30 anos. Isso significa que vamos ter que criar novas ideias de campanha para manter esses clientes. Além dos nossos produtos de café básicos, nós poderíamos tentar oferecer mais opções de acompanhamentos. Sim, mas cerca de 20% dos nossos clientes são do sexo masculino na faixa dos 20 e 30 anos. Então, nós precisamos pensar de serviços que atraiam eles também. É mesmo, por exemplo, o serviço de acesso Wi-Fi grátis pode ser bom para homens de negócios. Vamos pensar nisso. Um homem está fazendo uma queixa sobre os produtos que ele comprou online. O que é que ele vai trocar? Alô, Central de Atendimento ao Cliente. Alô? Então, as minhas compras acabaram de ser entregues, mas não foi isso que eu pedi. Desculpa, o que exatamente está errado? Eu pedi um casaco com 3 botões, mas o que chegou só tem 2. Eu vejo, deve ser um modelo errado. Desculpe pelo engano. Nós vamos trocar isto imediatamente então. Você poderia devolvê-lo para nós por frete a cobrar? Posso. Além disso, esta camiseta é diferente da que eu vi no site. Não é o que eu esperava, então eu quero devolvê-la também. O que é diferente? Eu pensei que era uma camiseta sem gola, mas na verdade é uma camiseta polo com gola. Entendi. Você já tirou a etiqueta? Já tirei, mas ela realmente não é igual à da imagem. Ainda dá para devolver? Senhor, nós temos essa camisa com e sem gola. Nossos dados mostram que você selecionou a com gola. É mesmo? Então eu devo ter clicado no item errado. Podemos trocar um produto se ele estiver com a etiqueta, mas vai ser difícil se ela já foi tirada. Entendi. Então você pode trocar só o casaco, por favor? Lógico, desculpe o inconveniente. O que é que ele vai trocar?
Um homem está fazendo uma queixa sobre os produtos que ele comprou online. O que é que ele vai trocar? Alô, Central de Atendimento ao Cliente. Alô? Então, as minhas compras acabaram de ser entregues, mas não foi isso que eu pedi. Desculpa, o que exatamente está errado? Eu pedi um casaco com 3 botões, mas o que chegou só tem 2. Eu vejo, deve ser um modelo errado. Desculpe pelo engano. Nós vamos trocar isto imediatamente então. Você poderia devolvê-lo para nós por frete a cobrar? Posso. Além disso, esta camiseta é diferente da que eu vi no site. Não é o que eu esperava, então eu quero devolvê-la também. O que é diferente? Eu pensei que era uma camiseta sem gola, mas na verdade é uma camiseta polo com gola. Entendi. Você já tirou a etiqueta? Já tirei, mas ela realmente não é igual à da imagem. Ainda dá para devolver? Senhor, nós temos essa camisa com e sem gola. Nossos dados mostram que você selecionou a com gola. É mesmo? Então eu devo ter clicado no item errado. Podemos trocar um produto se ele estiver com a etiqueta, mas vai ser difícil se ela já foi tirada. Entendi. Então você pode trocar só o casaco, por favor? Lógico, desculpe o inconveniente. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in Portuguese. Hello everybody, my name is Jade Furuta. Welcome to the 800 Core Portuguese Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Portuguese. Okay, let's get started. First is Olá. Hello. Olá. Olá. Hello. Olá. Como vai? Hello. How are you? Olá. Como vai? Com licença. Excuse me. Com licença. Com licença. Excuse me. Com licença. Posso passar? Excuse me. May I pass? Com licença. Posso passar? Desculpe. I'm sorry. Desculpe. Desculpe. I'm sorry. Desculpe por tudo. I'm sorry for everything. Desculpe por tudo. Boa noite. Good night. Boa noite. Boa noite. Good night. Boa noite, mamãe. Good night, mommy. Boa noite, mamãe. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Eu sou Sarah Jones. Prazer em conhecê-lo. I am Sarah Jones.
Nice to meet you. Eu sou o Sarah Jones. Prazer em conhecê-lo. Como vai? How are you? Como vai? Como vai? How are you? Como vai? Eu estou bem. How are you? I'm fine. Como vai? Eu estou bem. Sim. Yes. Sim. Sim. Yes. Ela disse que sim. She said yes. Ela disse que sim. Não. No. Não. Não. No. Não, obrigado. No thanks. Não, obrigado. Obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Eu sou. I'm. Eu sou. Eu sou. I am. Eu sou Ana. I'm Anna. Eu sou Ana. Adeus. Goodbye. Adeus. Adeus. Goodbye. É triste dizer adeus. It's sad to say goodbye. É triste dizer adeus. Mal. Bad. Mal. Mal. Bad. O homem é mau. The man is bad. O homem é mau. Bom. Good. Bom. Bom. Good. Ela é uma pessoa boa. She's a good person. Ela é uma pessoa boa, bonita. Pretty. Bonita. Bonita.
Pretty. Ela é tão bonita. She's so pretty. Ela é tão bonita. Feio. Ugly. Feio. Feio. Ugly. Aquele é um cachorro muito feio. That is a very ugly dog. Aquele é um cachorro muito feio. Fácil. Easy. Fácil. Fácil. Easy. Não vai ser fácil. It won't be easy. Não vai ser fácil. Difícil. Difficult. Difícil. Difícil. Difficult. Inglês é difícil. English is difficult. Inglês é difícil. Perto. Near. Perto. Perto. Near. Eu moro perto da universidade. I live near the university. Eu moro perto da universidade. Longe. Far. Longe. Longe. Far. A estação é longe daqui. The station is far from here. A estação é longe daqui. Pequeno. Small. Pequeno. Pequeno. Small. O meu quarto é muito pequeno. My room is very small. O meu quarto é muito pequeno. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. See you next time! Ciao, ciao! Want to learn these words even faster? Then check out our flashcards inside the vocabulary menu. These spaced repetition flashcards track your progress and quiz you accordingly, so you never forget the words. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. A table for 5. Uma mesa para 5. Uma mesa para 5. Absolutely. Com certeza. Com certeza. All right. Tudo certo. Tudo certo.
Are you all right? Você está bem? Você está bem? Are you on Facebook? Você tem Facebook? Você tem Facebook? Awesome. Fantástico. Fantástico. Bye. Tchau. Tchau. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Can I borrow this? Posso pegar isso emprestado? Posso pegar isso emprestado? Can I have a bag, please? Você pode me dar uma sacola, por favor? Você pode me dar uma sacola, por favor? Can I have a receipt, please? Você pode me dar um recibo, por favor? Você pode me dar um recibo, por favor? Can I sit here? Posso sentar aqui? Posso sentar aqui? Can I try it on? Posso experimentar? Posso experimentar? Can you download this file? Você pode baixar este arquivo? Você pode baixar este arquivo? Check. A conta. A conta. Congratulations. Parabéns. Parabéns. Could I have your attention, please? Sua atenção, por favor. Sua atenção, por favor. Delicious. Delicioso. Delicioso. Do you need anything? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Do you speak English? Você fala inglês? Você fala inglês? Do you understand? Entendeu? Entendeu? Does this bus go to? Será que este ônibus vai para? Será que este ônibus vai para? Don't do it. Não faça isso. Não faça isso. Don't mention it. Não há de quê. Não há de quê. Don't worry. Não se preocupe. Não se preocupe. Everything is great. Tudo está ótimo. Tudo está ótimo. Excuse me, do you know where the is? Com licença, você sabe onde fica o... Com licença, você sabe onde fica o... Excuse me. Com licença. Com licença. Go straight ahead. Vai reto. Vai reto. Good afternoon. Boa tarde. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Boa noite.
Good morning. Bom dia. Bom dia. Good night. Boa noite. Boa noite. Goodbye. Adeus. Adeus. Happy birthday. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Hello. Olá. Olá. Help. Socorro. Socorro. Hi. Oi. Oi. Hold on. Espera um pouco. Espera um pouco. How are you? Tudo bem? Tudo bem? How do I get to the? Como eu faço para chegar em... Como eu faço para chegar em... How do you do? Como vai? Como vai? How do you pronounce this? Como se pronuncia isso? Como se pronuncia isso? How have you been? Como você está? Como você está? How is it? Que tal? Que tal? How is your mother? Como está sua mãe? Como está sua mãe? How long will you stay? Quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai ficar? How many people are there in your family? Quantas pessoas tem na sua família? Quantas pessoas tem na sua família? How much is it to? Quanto é a passagem para? Quanto é a passagem para? How much is this? Quanto custa este daqui? Quanto custa este daqui? How much? Quanto? Quanto? How old are you? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? How is your day? Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? How's the weather? Como está o tempo? Como está o tempo? Hurry up. Vai logo! Vai logo! I don't like it. Eu não gosto. Eu não gosto. I don't understand. Eu não entendo. Eu não entendo. I like it. Eu gosto disso. Eu gosto disso. I live in. Eu moro em... Eu moro em... I lost my phone. Eu perdi meu celular. Eu perdi meu celular. I need. Eu preciso. Eu preciso. I need to go to the. Eu preciso ir a... Eu preciso ir a...
I understand. Eu entendo. Eu entendo. I'd like this. Eu quero este daqui. Eu quero este daqui. I'll have this. Eu quero isso. Eu quero isso. I'll have time next week. Eu tenho tempo semana que vem. Eu tenho tempo semana que vem. I'm. Eu sou. Eu sou. I'm allergic to shrimp. Eu sou alérgico a camarão. Eu sou alérgico a camarão. I'm at home. Estou em casa. Estou em casa. I'm busy this week. Eu estou ocupada essa semana. Eu estou ocupada essa semana. I'm fine. Estou bem. Estou bem. I'm from. Eu sou de. Eu sou de. I'm full. Estou satisfeito. Estou satisfeito. I'm good. Eu estou bem. Eu estou bem. I'm hungry. Eu estou com fome. Eu estou com fome. I'm looking forward to working with you. Estou ansioso para trabalhar com você. Estou ansioso para trabalhar com você. I'm sorry I'm late. Desculpa o atraso. Desculpa o atraso. I'm sorry. Desculpa. Desculpa. Is that it? É isso aqui? É isso aqui? Is that far from here? O. Fica longe daqui? O. Fica longe daqui? Is there a near here? Tem perto daqui? Tem perto daqui? It was nice to meet you. Foi prazer te conhecer. Foi prazer te conhecer. It's difficult. É difícil. É difícil. It's okay. Tudo bem. Tudo bem. It's really good. Está muito gostoso. Está muito gostoso. It's sunny. Hoje está ensolarado. Hoje está ensolarado. It's true. É verdade. É verdade. I've heard a lot about you. Ouvi muito sobre você. Ouvi muito sobre você. Just a minute, please. Minuto, por favor. Minuto, por favor. Long time no see. Quanto tempo? Quanto tempo?
Make yourself at home. Fique à vontade. Fique à vontade. May I help you? Posso te ajudar? Posso te ajudar? May I sit here? Posso sentar aqui? Posso sentar aqui? My mother is well. Minha mãe está bem. Minha mãe está bem. My name is. O meu nome é. O meu nome é. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. No problem. Sem problema. Sem problema. No. Não. Não. Of course not. Claro que não. Claro que não. Of course. Claro. Claro. Once again, please. Mais uma vez, por favor. Mais uma vez, por favor. Please forgive me. Por favor, me desculpe. Por favor, me desculpe. Please have a seat. Por favor, sente-se. Por favor, sente-se. Please write it down. Por favor, escrevam. Por favor, escrevam. Please. Por favor. Por favor. Really? Verdade? Verdade? Same for me. A mesma coisa para mim. A mesma coisa para mim. Shut up. Cala a boca. Cala a boca. Slower, please. Mais devagar, por favor. Mais devagar, por favor. So, what's new? Então, quais são as novidades? Então, quais são as novidades? Sorry to keep you waiting. Desculpe fazê-lo esperar. Desculpe fazê-lo esperar. Sounds great. Boa ideia. Boa ideia. Stop here, please. Pare aqui, por favor. Pare aqui, por favor. Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thanks. Valeu. Valeu. That jacket looks nice on you. Essa jaqueta ficou legal em você. Essa jaqueta ficou legal em você. This is for you. Isto é para você. Isto é para você. This weekend I'm going to the movies. Esse fim de semana eu vou no cinema. Esse fim de semana eu vou no cinema. Welcome.
Bem-vindo. Bem-vindo. We're meeting someone. Nós vamos nos encontrar com alguém. Nós vamos nos encontrar com alguém. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? What are you doing this weekend? O que você vai fazer esse fim de semana? O que você vai fazer esse fim de semana? What are you doing? O que você está fazendo? O que você está fazendo? What do you do? O que você faz? O que você faz? What do you feel like eating? Você não quer comer? Você não quer comer? What do you recommend? O que você recomenda? O que você recomenda? What do you want? O que você quer? O que você quer? What happened? O que aconteceu? O que aconteceu? What time does it open? Que horas abre? Que horas abre? What time is it? Que horas são? Que horas são? What would you like to drink? O que você gostaria de tomar? O que você gostaria de tomar? What's for dinner? O que tem para o jantar? O que tem para o jantar? What's the next stop? Qual é a próxima parada? Qual é a próxima parada? What's the temperature? Qual é a temperatura? Qual é a temperatura? What's this? Que é isso? Que é isso? What's wrong? Qual é o problema? Qual é o problema? What's your favorite website? Qual é o seu site favorito? Qual é o seu site favorito? What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Quando é o seu aniversário? When will the plane leave? Quando o avião vai decolar? Quando o avião vai decolar? Where are we going? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Where are you from? De onde você é? De onde você é? Where do you live? Onde você mora? Onde você mora? Where do you work? Onde você trabalha? Onde você trabalha? Where is it? Onde é isso? Onde é isso? Where is the? Onde fica o? Onde fica o?
Where is the bathroom? Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Who is it? Quem é? Quem é? Who's going? Quem vai? Quem vai? Who's there? Quem é? Quem é? Why are you late? Por que você está atrasado? Por que você está atrasado? Yes, I do. Tenho sim. Tenho sim. Yes. Sim. Sim. You have good taste. Você tem bom gosto. Você tem bom gosto. You look gorgeous. Você está deslumbrante. Você está deslumbrante. Your smile is beautiful. Seu sorriso é lindo. Seu sorriso é lindo. You're handsome. Você é bonito. Você é bonito. You're smart. Você é inteligente. Você é inteligente. You're welcome. De nada. De nada. In this video, you learned 20 of the most common words and phrases in Portuguese. Hello everybody, my name is Jade Furuta. Welcome to the 800 Core Portuguese Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Portuguese. But there's a twist. With each new lesson in this series, we include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at PortuguesePod101.com. Click the link in the description to access more example sentences. Create your own flashcard deck, and finally, master Portuguese. Okay, let's get started. First is Olá. Hello. Olá. Olá. Hello. Olá. Como vai? Hello. How are you? Olá. Como vai? Com licença. Excuse me. Com licença. Com licença. Excuse me. Com licença. Posso passar? Excuse me. May I pass? Com licença. Posso passar? Desculpe. I'm sorry. Desculpe. Desculpe. I'm sorry. Desculpe por tudo. I'm sorry for everything. Desculpe por tudo. Boa noite. Good night. Boa noite. Boa noite.
ti. Good night. Boa noite, mamãe. Good night, mommy. Boa noite, mamãe. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Eu sou Sarah Jones. Prazer em conhecê-lo. I am Sarah Jones. Nice to meet you. Eu sou Sarah Jones. Prazer em conhecê-lo. Como vai? How are you? Como vai? Como vai? How are you? Como vai? Eu estou bem. How are you? I'm fine. Como vai? Eu estou bem. Sim. Yes. Sim. Sim. Yes. Ela disse que sim. She said yes. Ela disse que sim. Não. No. Não. Não. No. Não, obrigado. No thanks. Não, obrigado. Obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Eu sou. I'm. Eu sou. Eu sou. I am. Eu sou Ana. I'm Anna. Eu sou Ana. Adeus. Goodbye. Adeus. Adeus. Goodbye. É triste dizer adeus. It's sad to say goodbye. É triste dizer adeus. Mal. Bad. Mal. Mal. Bad. O homem é mau. The man is bad. O
men, ma, u. Bom. Good. Bom. Bom. Good. Ela é uma pessoa boa. She's a good person. Ela é uma pessoa boa, bonita. Pretty. Bonita. Bonita. Pretty. Ela é tão bonita. She's so pretty. Ela é tão bonita. Feio. Ugly. Feio. Feio. Ugly. Aquele é um cachorro muito feio. That is a very ugly dog. Aquele é um cachorro muito feio. Fácil. Easy. Fácil. Fácil. Easy. Não vai ser fácil. It won't be easy. Não vai ser fácil. Difícil. Difficult. Difícil. Difícil. Difficult. Inglês é difícil. English is difficult. Inglês é difícil. Perto. Near. Perto. Perto. Near. Eu moro perto da universidade. I live near the university. Eu moro perto da universidade. Longe. Far. Longe. Longe. Far. A estação é longe daqui. The station is far from here. A estação é longe daqui. Pequeno. Small. Pequeno. Pequeno. Small. O meu quarto é muito pequeno. My room is very small. O meu quarto é muito pequeno. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
Click the link in the description and sign up for free at PortuguesePod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get the example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Ciao, ciao! Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top 7 ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number 1, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then, as you listen or watch, just repeat the conversations. Or, even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations, just like that. Number 2, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So, as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number 3, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So, start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words, and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster, at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number 4, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the Dialog Study tool in every lesson. Click on the microphone icon. Listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the 2 recordings side by side, and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number 5, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number 6, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week, or anytime you're ready for a new one. Number 7, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under Category, choose Conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. If you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.